E eu cago essa regra porque eu tenho certeza que eu tô certo. Que é, tipo assim, por que que a gente não Desculpa, pode, Deus. por que que a gente não pode alterar ou ficar capturando elemento dentro do Doom? Porque quanto mais informação a gente coleta do Doom, mais tempo de processamento, memória RAM que você vai consumir dessa máquina. Mesma coisa para regex. Sacou? Quanto mais regex você utiliza, mais memória RAM você consome, porque o regex ele é executado no navegador do usuário. E aí pegou o pessoal sobrescrevendo origem de mídia, né? E aí assim, tem um nível onde sobrescrever origem de mídia, só para poder contextualizar, o cara veio do Google Orgânico, beleza? Só que o pixel ou a tag do GA4 tá dizendo o seguinte, ó, não é Google Orgânico, é CPC. Ou seja, ele tá sobrescrevendo, ele tá fazendo, a gente chama de brute force, né? Você vai forçar aquela informação a ser uma informação estática, sacou? E aí é a merda, por quê? Você tá achando que seu orgânico tá diminuindo ou que você não tem acesso de tráfego orgânico, mas ele tá roubando de fato, fazendo um drop. Fala aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Pelo título desse episódio, tu deve estar esperando o quê? Que os MacGyvers vão abrir os canivetes suíços do bagulho. Tenho certeza que neste podcast de macetes vai ter coisa que tu já conhece, vai ter coisa que tu não conhece, vai ter coisa que tu tá vendo pela primeira vez. Porque aqui, justamente para podermos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente reuniu os especialistas sobre Google Tag Manager e tagueamento. Logicamente, ao meu lado, ele, o Blade do GTM. Mais um dia, gente. Luciano Fialho, o Blade do GTM. Cada Tá vez ligado, né? mais O Blade tá inovador. até em música de rap. Blade de Caxias. Tá ligado? Tá ligado? O Xamã já cantou. Tipo aquele negão foda, o Blade. Tá Uhum. ligado? É. Então, Matador moleque, de só- vampiro, pô. Cara, o Que pessoal isso? depois tem que ficar ligado que todo episódio eu só enalteço ele, tá ligado? Sim. Eu só. Tinha que ser o contrário. Um ele podia abrir e falar assim, porra, do lado aqui o Larry Bird do. Porra, Quem do foi no analista. Summit, eu fiz a abertura do Summit É. justamente desse Ele jeito. vai fazer isso uma vez por ano, entendi. Eu faço Tá uma vez ótimo. por semana. Tá Saquei. ótimo já, pô. Saquei, filho da puta. Tudo bem? Tudo bem. Pô, tá preparado? Sempre preparado, sempre animado. Boa. Que homem. Ao meu lado, ele, que além de ser. À minha frente, Na né? minha frente. Ele, que além de ser o head de tecnologia da MB, Uhum. isso? além de ser o primeiro funcionário desta digníssima empresa, Um 01. Tô tímido. ele tava lá no fundo do poço. Que Não, isso, que cara. fundo do Tava, poço. Não faz isso tava. não, Que pô. isso, cara. Tava. Processo Que isso? trabalhista vem, calma. Pô. Não, Botar aquela música do dele com outra Naruto. empresa, tá ligado? Tururu. É, a gente falou, filho, vem pra cá, cara. Foi. Me estenderam a mão. Estendemos a mão, um abraço, inclusive. Eu fui o primeiro da seita. Caralho, aí, porra. Aí é foda. estragou o negócio já, né? Aí estamos fodidos. Daqui a pouco o Chico Feliz tá fazendo Não, podcast. primeiro da família. Primeiro da família. Boa, boa. E que agora também é professor da Que isso, Américas é muita Prime. responsabilidade. Seja bem-vindo, Felipe Melo, a mais um podcast. Muito obrigado. Sempre uma honra, agora com saudade. Faz um tempo que eu não participo, mas por mim eu tava aqui todo dia. É muito bom falar com vocês. Boa. Tá preparado pra ser professor junto com o Pô, Luciano agora? sempre, eu nasci preparado, cara. Porra. Eu sou tipo um saci, só que eu tenho 2 pernas e sou... Inclusive, hoje é meu dia do Saci, meu parceiro. Dia do Saci, dia 31 de outubro. Eu sou aprendiz de saci, pô. Boa, boa. Curupira. Não, é porque Porra, aí é foda. Você tá... Boto. o estudo do Saci, ele vai, tipo assim, numa determinada idade, a gente vai arrancar uma perna dele, entendeu? Caralho, Então meu ele- Deus. Onde esse podcast foi parar? A gente virou um ticaracatica podcast? Tá preocupante isso só aqui. papinho bola e o merda. carioca aqui Só nessa papinho porra. merda, só papinho merda. Vocês querem contextualizar o curso que vocês vão dar a partir de Curso. março do ano que vem? Que Março do ano se que vem. pá, já tá com o Esse link daqui aqui é o quê? É embaixo. dezembro? Meio? Dezembro? Não sei, vamos perguntar a Márcia. Você que sai quando? Eu acho que sai em Eu acho que é meio de dezembro, porque ontem a gente gravou dia 7 de dezembro. Só vai até dia 2023, com certeza. É. 2023, com certeza, eu sei que... É porque, tô querendo dizer o seguinte, né? É porque esse curso tem vagas limitadíssimas. Só 12. Só 12 pessoas, justamente pra gente poder conseguir trazer uma imersão absolutamente diferente do que vocês já viram, né? Conseguir, de fato, atender todos vocês com todas as dúvidas. Mas é um curso sobre traqueamento, voltado principalmente pra galera que é gestora de tráfego, gestor de tráfego. Então a gente vai montar 2 dias de imersão aqui no Rio de Janeiro, 12 pessoas só, onde a gente vai passar por todo
a utilização do como utilizar o Google Tag Manager para poder implementar tags de terceiros. Então lá vai ter tanto a parte teórica, né, te contextualizando como funciona o Google Tag Manager, quanto a parte prática. E assim, a parte prática mesmo, porque vocês têm um projeto final para poder entregar com a gente, Fica, tá? onde a gente vai te dar um plano de mensuração e você vai ter que arregaçar Abrir as o mangas, GTM abrir o e GTM taguear. e fazer o famoso se vira, malandro, beleza? Isso aí. Tudo isso com a nossa ajuda, obviamente. Sim. Fechou? Ajuda de quem? Ajuda Você, Fialho. Minha e do E Felipe Melo, eu, Felipe pô. Melo, a de tecnologia. tá? Se demora, a gente traz até o Fabola também Vou junto, te né? dar o papo. Pode ser. Pra ele poder Vou te auxiliar dar a o galera papo. lá. vai ser bom. Vocês dois aí, vocês são basicamente Larry Bird e Magic Johnson, cara. Que isso, cara. Olha aí. Que isso. Olha aí, do Você GTM. me enche de honras, eu fico lisonjeado. compadre. Sim. E pra galera ficar ligada, onde vai acontecer esse papinho aí, Luciano? Vai ser no Rio de Janeiro. já Não, falei. e aonde? Aonde? Mais precisamente aonde? Vocês vão. Maneiro, né? Porque quem for fazer esse curso Vai ser o primeiro. vai ser a primeira, não, que vai rolar um antes. Vai rolar um Mas vão ser um dos primeiros a conhecer o nosso estúdio novo. Então você vai ter a oportunidade, inclusive, de conhecer o estúdio da Métricas Boss, fazer um mini tour, talvez, tirar uma foto sentada aqui, No ó, fingindo que tá no podcast. Agora maneiro. não é mais Analytics House, é Analytics Mansion. É. Ah, moleque! Mas é um Thug Stronda, tá ligado? Mansão dos analíticos e analíticas de plantão, tá? Muito Vai forte. ser dentro da Analytics Mansion agora, tá? Que A loucura. galera vai ficar ligada, ó. Espaço vai conhecer o espaço do podcast. 12 pessoas ali, Fio Luciano dando aula. O link vai estar na descrição para você conhecer um pouco mais sobre o Tag Manager. E assim, é importante que alguns desses macetes que nós vamos falar aqui, eles também vão mostrar na prática durante todo esse curso, fechou? Se quiser mais informações, está aqui, porque acontece em março de 2024 e ainda não tem previsão de qual é a próxima turma. E são só 12 pessoas. Exatamente. Pega esse gatilho da escassez aí. Exatamente. E aí, com certeza, o link vai estar aparecendo em algum lugar aí. A gente não estaria fazendo esse mexão, esse jabá aqui à toa, Isso né? aí. Então, Boa. tem um link aí pra você na descrição. Garanta a sua vaga, porque são apenas 12, meu parceiro. Te espero lá. Te espero lá. E ó, tem antecedência, né? Porque é em março e a gente tá aqui. Então quem é de fora tem dezembro, tempo pra se novembro. planejar. Tem muito tempo pra se planejar. 13º chegando aí. Exatamente. Pô, Não tem caô. bonito. Pô, vamos gastar Então, esse né? dinheiro aí. E vai meu estar com desconto ainda. Então, E não só gastando dinheiro à toa, né? Porque, Black pô, Friday, tudo será? isso vai voltar muito rápido, né? Porque, pô, o cara vai aprender a Só da implementar pessoa tags, vai parar de depender de times de tecnologia só de dela fazer o terceiros. plano de mensuração do próprio site, abrir o GTM e implementar, porra. Arrego, né? A São 8 anos a gente fazendo isso. Vai que dar certo. Pelo amor de Deus. É com a gente. Então, corre aqui na descrição e pega esse link, fechou? E pra gente começar, tem Bora. uma coisa que o Luciano, toda vez que a gente vai fazer a nossa imersão de A4, ou até no curso de Tag Manager dentro do Prime, o Luciano fala sobre uma parada que salva o dia a dia das pessoas, que são os workspaces. E tem muita gente que não sabe o que são os workspaces, os espaços de trabalho, e como que isso pode fazer as pessoas trabalharem em conjunto e ainda salvar o dia a dia Sim. da Rapaz sobre isso. Contextualizem um pouquinho mais Sim. sobre o que são os workspaces, para que servem e como no dia a dia isso pode ser um macete de produtividade. Sim. Posso Posso só colocar uma intro aqui antes? Por favor, Só, muito eu passo só ia atrás, só, tipo vamos lá. assim, um passo atrás antes, explica o que é o Google Tag Manager antes. Isso aí, boa, Sim. boa. Não, antes disso, eu vou dar um passo mais atrás que o seu, então. Vambora. Uhum. Tipo, a ideia desse podcast aqui é a gente dar. A gente ficou até um pouco em dúvida de qual nome a gente vai utilizar. Porque a gente não quer dar necessariamente dicas, a gente quer ir além de dicas. Mas Boa. quando a gente fala em macete, a gente não tá criando a roda ali, nem dá Boa, isso Ctrl-C, aqui é de Ctrl-V, dá, produtividade. Nem é um dá black uma hat, cambalhota, não é nada não é isso, ilegal, né? não tem nada Senão errado o nome do aqui. podcast seria Isso. Técnicas Ilícitas. Exato. Isso aí vai ter no meu... São coisas que à primeira vista podem ser simples, mas que vão te ajudar ou podem te prevenir de problemas Isso aqui é uma no parada teu que dia a as pessoas dia. mal conhecem e é uma dica de produtividade no dia a dia. Exatamente. Exato. Tendo em vista isso, vou breve Google Tag Manager. Google Tag Manager é uma ferramenta SaaS para você poder implementar tags de terceiros, ou seja, ao invés de você implementar esses pixels que você pega em parceiros de mídia, em ferramentas de análise, ao invés de você instalar isso dentro do seu código-fonte, passar por toda aquela burocracia do seu time de tecnologia ter que implementar isso lá dentro, você automaticamente, ao utilizá-lo, ganha uma interface, quase que uma interface low-code, né? Você tem lá uma interface low-code onde você pode instalar as tags de terceiros, beleza? Tags de terceiros, leia-se tags que não foram implementados pelo seu site. Google Analytics, Meta Ads, Google Ads, Pinterest Hotjar, Ads, Hotjar, Clarity, TikTok Ads, por LinkedIn, aí vai. e vai que vai. Boa. Ou seja, toda tag que não foi o meu time que implementou. Tendo em vista isso, dentro do Google Tag Manager existe um recurso chamado Workspace, que aí o Fio vai explicar para vocês. Boa. Sim. De um ponto de vista técnico, a gente poderia quase anexar isso ou atrelar ao que a gente chama de controle de versão. Mas basicamente, quando a gente vai trabalhar ali em uma implementação, no ajuste, enfim, você tem como replicar aquela versão que está em produção
e colocar um braço dela ali, uma réplica dela, fazer o teu trabalho ali dentro de forma segura, e aí depois sim você joga em produção. E o Google Tag Manager, o que a maioria das pessoas utilizam, o gratuito, ele te dá a possibilidade de até 3 workspaces. Simultâneos, contando com simultâneos. default. Na prática, o que isso te possibilita? Você pode fazer 3 tipos de trabalho, 3 tipos de implementação completamente diferentes, sem que um atrapalhe o outro. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um time grande, uma pessoa vai implementar o Meta Ads, a outra vai implementar o Google Ads e a outra vai criar eventos de interação. Boa. Cada um trabalha no teu workspace sem que um atrapalhe o outro. Você pode ter um time de marketing implementando tag de publicidade, você pode ter um time de analytics implementando evento, e um time de produto implementando ferramenta de mapa de calor. Então, mas aí eu vou entrar com uma dica, porque tem um ponto quando a galera fala sobre isso daí que você acaba... assim, Não, né? não é nem abrir. É sobre, então eu vou deixar um workspace criado pro time de marketing, pro time... Não, você cria o workspace de acordo com a atividade. Então, vou implementar o pixel do Google AdWords, cria um workspace. Só vai poder criar uma analogia aqui em cima disso. Para mim, o workspace ele parece muito com aquelas pastas do Windows que você está navegando. Então imagina que você tem uma pasta que é o ID do seu container, lá dentro você tem todas as tags instaladas. Quando você quiser criar um novo workspace, sabe quando você clica na pasta, copia e cola ela? É como se você estivesse duplicando aquela mesma versão da pasta, você trabalha em cima, e até aparece, né, tipo, o nome da pasta copiar, cópia de, ou alguma coisa referente aqui, aquilo dali está duplicado dentro daquela pasta. Então, você vai ter lá a pasta duplicada e vai trabalhar dentro dos arquivos que estão ali dentro. E qual é a vantagem do workspace do controle de versão do Google Tag Manager? É que ele automaticamente, quando você finaliza o trabalho nessa pasta, que é uma duplicata dessa primeira inicial, né, que é o que a gente chama de default, é a que nunca vai ser excluída, ele automaticamente sincroniza os arquivos que você alterou. Então, nessa pasta que o fio duplicou, ele tem lá uma alteração onde ele adicionou um pixel do Pinterest Edge. Beleza. Então agora o Google Tag Manager vai unir essas duas pastas, vai manter o que já estava implementado e vai adicionar sozinho a tag do Pinterest Edge. Ou seja, é como se a gente estivesse pensando num cenário onde de fato a gente conseguisse trabalhar simultaneamente, porque esse é um problema, inclusive, que vem de tecnologia. E acontece até com outros times também, de design, por aí vai. Imagina que você vai editar uma foto, aí 2 pessoas estão editando a mesma foto. Sim. Automaticamente aquela foto vai sair e quando salva aqui, acaba com o trabalho que o outro está fazendo lá. Ou seja, isso veio para poder solucionar esse tipo de problema. E aí, se tem uma dica que eu acho que a gente pode deixar aqui, Phil, é que assim, quando você vai publicar uma versão, ou seja, você terminou o trabalho, aí o Google Tag Manager vai pegar essa pastinha que você tem e vai colar dentro da outra para poder fazer esse merge desses arquivos que você alterou. Você pode dar um nome para essa versão. Sim. E aí não tem dica melhor do que essa, porque você não pode deixar esse campo em branco. Então sempre coloque lá no título e na descrição o que de fato você implementou. E se possível, tem 2 campos, né? Tem o título da versão e tem a descrição. É o nome e a descrição da versão. Não deixe de colocar esse cara na parte de baixo também, a descrição. Porque às vezes a galera coloca só o título e aí, vai ver a alteração da versão, tem 500 tags implementadas. É óbvio que ali você tem que dar... se você está implementando uma tag só, implementei a tag do Pinterest Edge. Beleza, bota só o nome. Implementando tag do Pinterest Edge. Agora, se você fez uma alteração de versão onde você publicou 500 eventos do GA4, pelo amor de Deus, né? Sim. Explica o que são esses eventos e se der mole, coloca o link do mapa de eventos ali dentro. Eu ia falar justamente, aí o Fio pode contextualizar, como isso facilita a pessoa que tá chegando, né? Sim. Então imagina que eu não fui a pessoa que implementou, não participei disso, porque a gente falou aqui, o Workspace, alguém foi lá e fez. Mas agora, eu vejo que tem a versão XPTO no ar. Quando eu clico, eu sei o que foi feito nela. Não tô falando de você falar tudo que tem, né? Não, é o que foi feito nela. Porque eu sei o que já tinha antes. Sim. Então você explicar o que foi feito nela, por quê e pra quê, isso facilita qualquer um ter um entendimento sobre isso. É a mesma coisa, só fazendo uma comparação, trazendo uma ideia a mais aqui, mas voltado ao GA4, é quando você cria um relatório personalizado no GA4, né? E você vai salvar ele na biblioteca. Se você fez uma alteração, você pode dar o nome e a descrição. Por que isso é interessante? Porque se eu dou o nome de relatório de SEO, a pessoa não sabe o que de SEO eu vou encontrar ali dentro. Você deixa a descrição. Páginas mais acessadas, filtradas pela origem Google Organic. Então você já sabe o que você vai encontrar ali dentro. Facilita a vida de qualquer um, né? É igual o nome de tag. Você salva no nome, qualquer ser humaninho possa entender que porra tá sendo feita, né? Sim. E aí as convenções estão aí para isso, né? E aí o Workspace, de fato, cara, é uma estratégia muito interessante de você utilizar no dia a dia aí, porque
ele vai trazer essa escala, né? Porque, tipo, é comum, é raro, mas acontece sempre. Tem uma porrada de gente utilizando o Google Tag Manager ao mesmo tempo. Então, não deixe. Porque, assim, não é que essa versão, ela vai ajudar você só a trabalhar de forma simultânea dentro do Google Tag Manager. Mas é que a cada publicação, o Google Tag Manager vai transformar esse conjunto de alterações que você fez em uma nova versão. E aí a gente consegue ter um histórico de alterações dentro do Google Tag Manager. E aí é muito maneiro, porque dentro do Google Tag Manager, aí juntando com uma outra dica que eu não sei se a gente colocou aí, que é, dentro do Google Tag Manager, é possível você alterar a versão. Então, vou dar um exemplo prático. O Phil tem a demanda dentro do nosso Google Tag Manager aqui da Métricas Boss de implementar a tag do GA4. O Gustavo vai implementar a tag do Google AdWords. Eu vou implementar um pixel do Facebook Ads, beleza? Todo mundo aí comigo, né? Então vamos pensar o seguinte, todo mundo implementou, cada um criou o seu workspace separado, bonitinho, para poder trabalhar. Só que aí, cara, o Phil terminou primeiro, Gustavo terminou em segundo e eu terminei em terceiro, beleza? A implementação que eu fiz deu merda. Parou e quebrou a tag do Google Analytics do Phil que o Phil implementou. Nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente chega lá dentro dessas versões que foram publicadas a partir desses workspaces e eu digo para ele o seguinte, olha só, essa versão aqui que o Luciano implementou está com problema. Volta para a versão do Gustavo, porque aí ele vai garantir que a versão ativa vai ser a versão mais estável. E aí você volta para a versão do Gustavo, publica essa versão, ele vai desconsiderar a minha e vai colocar a sua na frente. Só que ele não vai colocar apenas a tag que você implementou do Google Ads, ele vai pegar a sua e a do Phil. E aí você consegue, né, sair para tomar aquele chopp sexta-feira tranquilo. Sim. Porque quem tem que resolver esse problema agora sou eu, né? Fiz a merda. Mas contextualiza aí, Phil, para você que trabalha com um time de tecnologia, várias pessoas ali mexendo ao mesmo tempo no Tag Manager, às vezes a gente ali tem hoje o e-mail da pessoa que mexeu, a versão, o dia, a hora, a descrição. Mas às vezes uma empresa libera o acesso ao Tag Manager para mais gente. Sim. Então, como Bem comum. o versionamento ali e salvar com o que você está fazendo e a descrição, salva, inclusive, de você descobrir que não foi a gente que fez, ou quem fez e a cagada que fez. Sim. Antes de começar essa resposta, só colocar que como isso é importante pra gente. Já tá no nosso sangue aqui, como head do time de tecnologia, falar do meu time. Toda vez que a gente vai implementar ou ajustar qualquer parada, a gente começa o trabalho criando um workspace. A gente vai criar um workspace e vai nomear, tipo, implementando tag tal, ajuste tag tal. E aí a gente começa o trabalho. E isso é importante porque, aí voltando para a questão do Gustavo, toda vez que a gente começa uma investigação, por exemplo, poxa, a minha tag sei lá, do banner X, ela tava com comportamento até o dia 10 do dia 11 em diante, ela ficou diferente, os dados estão estranhos no GA. A primeira coisa que a gente faz para investigar é olhar o controle de versões do GTM e ver o que foi alterado no dia que começou aquele problema. Porque se no dia tiver lá um workspace publicado, já alterando o acionador da tag X, a gente já sabe que provavelmente naquele workspace teve um problema. E aí, por isso que é importante ter o nome, né? Porque, inclusive, você consegue ver, poxa, nesse nome aqui da versão, o cara alterou determinada coisa que não tem nada a ver com... Então, tipo, já não é... Exatamente. Beleza, a gente pode até olhar, porque vai que o cara colocou aquele nome, mas alguma coisa foi alterada ali que não é... aquilo, né? E aí tem um ponto interessante, porque quando você clica na versão dentro do Google Tag Manager, ele te mostra quais foram as alterações daquela versão. Sim, e aí indo pro lado do Gustavo, de quem fez. É muito comum, por exemplo, você contrata... Hoje em dia, não uma agência, né? Às vezes você contrata um serviço específico, tipo uma tag de parceiro. E o próprio time, né, daquela empresa, eles fazem a implementação para você. Então você libera os acessos, eles criam um workspace e eles fazem a implementação. Só que, vamos supor que às vezes eles vão implementar uma tag que é de conversão e dispara na transação ali do teu site. Às vezes eles podem sem querer ter alterado o acionador de transação, que funciona não só para a tag deles, mas para outras tags até do próprio GA que corresponde ao comércio eletrônico, que são os dados de transação. Então, às vezes, uma mexida que eles fazem ali pode descacetar muita coisa. E o controle de versão está ali para ajudar a gente justamente nisso. Opa, naquele dia teve uma alteração que foi do e-mail tal, que não é nosso, e às vezes não tem nem nome, ou o nome é nome da empresa. A gente sabe que... Essa é uma coisa comum, né? Sim. Porque como a gente tem o nosso estilo, a gente sabe que quem implementou foi a gente, ou um aluno nosso, porque está seguindo. Sim. Porque, infelizmente, a prática de dar um nome e a descrição não é tão comum no mercado como a gente está falando aqui. Talvez a galera que está ouvindo o podcast, assistindo, a galera que é nosso aluno, vai ser
aluno da imersão, estuda no Prime e tal, a galera aprende e passa a seguir. Então, logo a gente sabe que ou foi aluno nosso ou trabalha com a gente, porque na maioria Ou dos tá casos... copiando nossos containers. ou copia os nossos containers. Às vezes a galera pode ouvir a gente pensar assim, pô, mas eles estão falando uma parada que, pô, é só pra colocar o nome onde tá escrito o nome, a descrição onde tá escrito a descrição. É. Exatamente. E ninguém faz. E ninguém faz. E assim, por incrível que pareça, isso facilita pra caralho a vida. Sim. Pra caralho, como a gente tá demonstrando aqui pra galera. Sim. A magia tá no detalhe, meu parceiro. E na simplicidade, muitas vezes, na falha de comunicação, que quando você se comunica não existe falha, entendeu? E isso é um exemplo de comunicação. É uma forma de documentar o teu trabalho, né? Quanto Exato. mais informações você passar daquilo que você faz no teu dia a dia, melhor pra manutenção. E o Google Tag Manager te dá meio que isso automático, né? Ele te dá todas as alterações que foram feitas, qual foi, qual a descrição. Quem fez. Assim, é quase que uma documentação pronta de tudo que tem dentro do seu container. Né? Perfeito. E a gente tá falando muito de publicação, explicamos aqui o Workspace, falamos pra galera um puta macete aqui, que vai facilitar a produtividade, acompanhamento e a análise das implementações pra galera. Mas tem uma outra questão sobre permissões do Tag Manager, que eu queria que vocês explicassem as permissões por um simples motivo. Muitas vezes você pode ter uma permissão que não é de publicação no Tag Manager. Sim. E aí você vai lá, você implementa tudo no GTM, e mesmo que você não tenha a permissão de publicação, o botão para você dizer que implementou aquilo ali é um botão chamado publicar. Sim. E você não Agora faz a é menor enviar, ideia. não. Agora é enviar. Mudaram isso também, graças a Deus, né? Você clica em enviar, mas talvez você não saiba que você não tem a permissão de... que não é de publicação. Você clica em enviar, você acredita que está tudo funcionando. Sim. Só que na realidade, você pode não ter essa permissão de publicação. E aí, a sua versão não está ativa na lista Sim. de publicação. Eu queria primeiro que a gente contextualizasse assim, quais são os tipos de permissão, até porque aqui já vale, inclusive, um macete para a galera entender como é que ela pode controlar um pouco melhor o que está sendo implementado ou não, de acordo com quem vai implementar. E número 2, como que a gente pode olhar o que está ativo na lista de publicação e se foi, de fato, colocado em produção, que para a galera não conhece o termo, colocado em produção, de fato, está ativo no site, né? Sim. A gente tem as permissões de leitura, edição, aprovação e publicação. Mas vamos separar primeiro. Então, dentro da conta e dentro do container, assim como dentro do Google Analytics 4, a gente tem permissões diferentes para cada tipo de estrutura, né? Então, na estrutura de conta, a gente vai ter as permissões de administrador e usuário. Sim. No container, aí a gente entra nessas definições, que é leitura, e aí na leitura o cara só pode abrir e ele fica até com view only, né? Você só pode visualizar, some aqueles botões de publicar. Então, se você entrou lá e você foi lá e viu que não tem nenhum botão naquele canto direito ali no cantinho, é porque você só tem a permissão de visualização. Aí depois você vai para as permissões de edição. Esse cara, ele pode trabalhar, ele consegue criar os workspaces e publicar versões, mas aquilo dali não é publicado. E aí ele tem a versão de aprovação, que ele cria a versão, só que isso daí só vai ser publicado mediante a aprovação de alguém. E aí a gente tem a permissão total, que é a publicação, que aí tudo que ele automaticamente clica no enviar, vai para a produção. E aí essa dica é em cima disso, porque assim, é raro, mas acontece sempre, né? O cliente liberou a permissão incorreta para você, e aí, no caso da Métricas Boas, pela nossa expertise, a gente acaba utilizando na maioria dos nossos clientes a permissão de publicar, porque a gente até utiliza uma outra estratégia que eu vou dar a dica aqui, mas acaba que eles acabam liberando muito para a gente a permissão de publicar. E a gente vai lá, publica, só que o cliente liberou a permissão de aprovação. E aí a gente tem que entrar nessa fila. E aí, tendo em vista o lance da aprovação, é um momento importante para você talvez utilizar isso como uma estratégia, principalmente se você estiver numa empresa assim, porque, você vai lá, contrata a agência para poder implementar as coisas dentro do Google Tag Manager e tal. E aí, publicaram aqui 1 porrilhão de tags. E essa é uma dica real mesmo, porque assim, acontece direto com umas agências aí. E aí publica uma porrada de tags dentro do container, e aí publicou, tu não sabe o que tem ali dentro. Então a estratégia de você utilizar a permissão de aprovação para terceiros é justamente para você chegar no momento e sentar para esses caras e falar assim, tá bom, me explica aí que merda que tu fez aqui. Grava a reunião, inclusive. Ou eu tô olhando aqui, mas o que você tá me dizendo não é exatamente o que tá aqui. Não, tu nem precisa ter essa expertise, mas aproveita desse momento de que o cara tá sentado ali te explicando o que foi implementado para aprender, tá ligado? Justo. É o momento onde você vai quebrar muito dessa barreira de comunicação e até entender mais para, ao longo dos anos, você ir regando a plantinha do
do Google Tag Manager Sim. na sua cabeça. Sacou? Então, acho que essa permissão é muito importante. Muito porque, cara, acontece direto, e eu vou pegar um ponto aqui, aquele ponto que a gente sabe que a gente fica puto, né? Que é assim, se a gente chega lá, tá trabalhando em conjunto com uma outra agência. Aí a agência, ela fala assim, não, a gente tem aqui algumas tags que vão melhorar o aprimoramento dos pixels para esse cliente. Aí o cliente lá fala, pô, melhorar, tá tudo certo. Implementa as tags dentro do container lá dentro. E aí a gente já pegou um monte de bizarrice. Já pegou o pessoal sobrescrevendo origem de mídia, né? E aí, assim, tem um nível onde sobrescrever origem de mídia, só para poder contextualizar, o cara veio do Google Orgânico, beleza? Só que o pixel ou a tag do GA4 tá dizendo o seguinte, ó, não é Google Orgânico, é CPC. Ou seja, ele tá sobrescrevendo, ele tá fazendo, a gente chama de brute force, né? Você vai forçar aquela informação a ser uma informação estática, sacou? E aí é a merda, por quê? Você tá achando que seu orgânico tá diminuindo ou que você não tem acesso de tráfego orgânico, mas ele tá roubando de fato, fazendo um drop dessa parada. E aí qual o ponto? É que assim, quando vem esse porrilhão de tags e você não tenta entender o que de fato está acontecendo, passa muita coisa para a produção, aí os dados ficam completamente cagados e se você não tem, por exemplo, alguém para levantar a mão, igual os nossos clientes, graças a Deus, tem a gente, porra, a gente chega nesse cenário onde você está há 10 anos num legado capturando informações de forma incorreta. Acho que esse é um ponto importante e assim, beleza, a permissão é uma puta dica, mas assim, se aproveitar da permissão de aprovação para você poder fazer com que a agência te explique aquilo que está sendo implementado, é a maior das dicas. Então, tipo assim, nem que, pô, de cada um desses processos, pô, você pega um maluco lá dentro da tua empresa e bota esse cara para poder tocar todas essas reuniões onde vai ser explicado e armazena esse conteúdo na cabeça de alguém, sacou? Cria uma documentação, um playbook em cima de cada coisa que foi implementada. Porque assim, no cenário normal, o que a gente mais pega quando chega em auditoria é, mas quem que foi que implementou isso aqui? Não sei quem foi. E aí é foda, né? Sim. Filho feio não tem pai, né? Sim, é bem por aí. E, cara, isso é complexo porque é uma parada que a gente usa no dia a dia e é muito o que o Gustavo fala, né? São coisas que às vezes pra gente são muito simples. Quando a gente vai montar a pauta disso aqui, pô, vamos colocar isso como macete, mas é uma parada tão simples, é uma coisa que talvez a galera, todo mundo já faça. Não, de fato, eles não fazem. E aí, puxando o lance, indo um pouco adiante, né, nesse tema, a permissão de aprovação ela é muito boa, mas para mim isso é até uma falha de UX ali do Google, né? Ela não, quando você está trabalhando, não tem nada dizendo qual é a sua permissão de fato. Boa. Então você faz todo aquele trabalho e No você GA4 clica... também não tem. Deveria, tipo, tinha que ter uma flagzinha dizendo qual é o seu nível de... E aí, se você não sabe qual é, Perfeito. você faz um trabalho... Nem que ele te dê o botão lá, meio que... Sabe o botão desabilitado? Você Sim. não pode clicar nesse botão porque você tem a permissão XPTO. Ou você clicou em enviar, sobe uma flag ali, olha só, a sua permissão de aprovação, as suas tags, suas alterações não vão pro ar até que alguém aprove. Exatamente. Ou aguardando a aprovação E do até administrador. o nome sei da lá. permissão, a aprovação é uma merda. Porque, tipo assim, o nome da aprovação sendo o nome da permissão sendo aprovação é o quê? Eu aprovo de alguém ou alguém tem que aprovar a minha? Sim. Deveria ser dependendo de aprovação, Sim. sacou o nome da permissão. E aí, por não ter isso claro, isso acontece que já aconteceu comigo, até com outras pessoas do time, com certeza. Às vezes você faz um trabalho de, vou implementar um pixel do MetaEd, você clicou em enviar. Você pressupõe que aquele trabalho foi pro ar. Só que se a sua permissão de aprovação é de aprovação, isso não acontece. E ao mesmo tempo, se você não for ali buscar essa informação, você também não vai saber. Boa. E aí uma dica que a gente dá, que é algo que a gente faz internamente, inclusive, é depois de que você... Primeiro, você saber qual é a tua permissão, né? Mas se você não tiver certeza, sempre que você envia algo, tem a opção ali dentro do GTM que é a versões, ali no menu. E aí quando você clica em versões, ele te dá uma lista de todos os workspaces e ele te diz qual que está ativo, qual que está mais recente, enfim. Caso a sua seja de aprovação, ele vai te mostrar que a sua versão tá ali, mas ela não tá no ar, ela não tá ativa. Ela não tá ativa. Porque diferente do que acontece no GTM, no GA4, você consegue saber que você não tem a permissão de edição, porque você vai clicar em qualquer configuração que tá bloqueado. Exato. Ainda assim, como o Luciano disse... No GTM não, no GTM Não, você no GA, consegue... só- Ah, tá, no GA, no GA. beleza. Você vai mexer em alguma edição, você vê que tá bloqueado. Como o Luciano disse, podia, ao clicar, você não tem esse tipo de permissão. Podia ter uma parada dessa, sacou? Permissão negada. Pelo menos Vai pra você ter. saber. Então, tem que ter, cara. É, Não vai sentir. Não vai ter, a gente vai fazer. É. Mas podia ter essa informação. Mas pelo menos no GA4 você sabe.
Porque tem duas permissões ali que são muito simples de você conseguir entender. Primeiro, vou mexer em qualquer configuração ali dentro do GA4. Não consigo? Não tenho nível de edição. Beleza, eu tenho nível de edição, consigo configurar tudo, mas eu não consigo liberar acesso, eu não tenho gerenciamento de usuários. Então é muito simples você entender que tá faltando recurso. Sim. Já no GTM, sem essa dica aqui, esse macete, você não saberia. A não ser que você clica... exatamente. Você não sabe. Exatamente. E acaba que o que acontece é, você publica 1, 2, 3 versões, o dado não tá coletando, Sim. não tá aparecendo Abre no o debug debug view. view. Não, Sim. e sabe qual é o pior? É que no debug view Ele vai aparecer, porque porque vai você fazer tá no os momento testes. de depuração. É. Só que publica, tá tudo Sim. funcionando. Ele fala, não entendi, já aconteceu isso, eu já ouvi. Como é que a tag tá Apareceu no criada, tá debug view, funcionando, mas não mas não aparece tá. aqui. Aconteceu Exato. no agora. Eu sei. O cara falou, pô, eu vi no debug view. A gente falou, mas não tá implementado, pode não estar implementado, leva 48 horas. Sim. Tem algumas variáveis aí, não tá aparecendo no relatório. Vai aparecendo debug, vai Aí no aparecendo final, tag o cara não assistant, mas não vai tinha- contar. Não vai publicação. contar. É uma Ah. pica. Sim. E falando nisso, muita área de TI, de várias empresas por aí, é contra o uso do Tag Manager. Porque, vamos ser honestos, muito marqueteiro faz merda ali. Sim. Muito marqueteiro faz gambiarra. E faz muita gambiarra. Tem gente que a gente já pegou aqui, gente que implementou a landing page inteira. A gente já pegou aqui gente que implementou seletor de voltagem, regra de frete. Então, assim, é a caixa de Pandora de merda que pode Pop-up acontecer. pra caramba. Mas isso Regra de negócio. Aplica É. frete depois de R$200 de Exato. compra. Mas essas cagadas aí é outro podcast. Só de cagadas. Mas eu queria que vocês falassem de novo sobre as permissões, de como elas podem ser úteis para que as empresas, que muitas vezes a área de TI fala, não dá para usar porque eu não vou liberar pra essa galera. Como você ainda consegue liberar acesso para que a galera consiga implementar, mas de uma forma que alguém, como a gente falou aqui, aprove a publicação e tal. E eu acredito que é interessante a gente trazer um case até da MB, foi quando a gente trabalhou dessa forma com a Domino's Pizza International. Então, a Domino's Pizza International, que é a DPI, é a Domino's Pizza dos Estados Unidos. Então, quando a gente trabalhou diretamente com eles, a gente tinha uma regra ali que tinha até o dia do deploy. Que era, ó, todo dia XPTO, a gente conversa para verificar tudo que está implementado e ir aprovando de acordo com o que está no título, na descrição e na possível explicação desse petit comitê aqui. Eu queria que você contextualizasse como é que foi esse trabalho com essa empresa que estava super controladora em cima disso, mas que foi super tranquilo para a gente no final das contas e super deu certo porque deu para alinhar o que... E assim, levantando só minha bola, porque a gente bate muitas vezes na área de TI aqui, mas vou levantar minha bola aqui agora, beleza? Nesse caso, eu não discordo muito do time de TI, não, tá? Porque se liberar acesso pro GTM, pra quem não sabe, a chance de dar merda é tipo 99%. Sim. Isso é uma prática comum no universo de desenvolvimento. Quando a gente pensa em versão, a gente tem a figura ali, geralmente, do que a gente chama de Git Master, né? É o cara que é o dono de tudo. Então, você faz as suas alterações, você sobe o teu workspace, mas vai ter sempre alguém que é o chefe daquilo e vai revisar todas as alterações antes de colocá-las em produção, de fato. E é basicamente o que aconteceu ali. Tipo, a gente executava o nosso trabalho, não lembro agora exatamente se existiam outras empresas que também executavam trabalhos, mas existia uma rotina onde tinha uma pessoa, um time responsável por homologar tudo que foi feito antes de colocar em produção de fato. Então, todo mundo tinha uma permissão de aprovação. E uma vez por semana, alguém olhava uma fila de workspaces que foram jogados para aprovação, analisava de fato cada um daqueles workspaces, estando ok para eles, eles publicavam, tendo algum problema, eles voltavam, tipo, ó, o que foi feito aqui? Tipo, isso aqui tá estranho, não entendi e tal. Era um controle de segurança ali, mas que faz total sentido. Como é que é relevante o que a gente falou, né? De ter o título e a descrição. Exato. Ficaria muito mais fácil pro cara, inclusive, se achar. Também ali. não querer implementar coisa mirabolante também, né? Porque Sim. grande parte do nosso trabalho, assim, ser do jeito que é, porque a gente não fica inventando nada. Tá Sim. ligado? E no desenvolvimento isso é super comum, porque tem sempre um líder técnico, alguém que é responsável por publicar de fato todas aquelas alterações que um desenvolvedor faz, né? Porque ali você tem um universo de alterações, enfim. É o mesmo conceito, só que aplicado num universo diferente, só para mostrar que isso já é algo comum. Já é algo comum, né? Algo que foi inventado sim. dentro do Google Tag Manager. Janela de deploy, até... Pô, seria muito maneiro, talvez, se o Google Tag Manager deixasse a gente fazer algum tipo de teste unitário, mas Sim. aí a conversa pra A galera do marketing talvez tenha esse conceito quando a gente fala de sprint, né? Tipo, todo mundo fala, ó, tudo vai subir na quinta-feira. Então eles sabem que tudo vai ser executado até a quinta, na quinta alguém vai olhar tudo aquilo ali e vai colocar pra produção ou não. Mas essa rotina, ela é importante. Aí essa janela de deploy depende da homologação, tem empresa que faz uma vez por mês. Agora com
um CI, né? Você consegue fazer, agora não, né? CI é velho pra caralho. Mas tipo, você consegue fazer esse deploy contínuo e aí até essa questão de teste unitário ajudou para poder chegar nesse cenário. Dentro do Google Tag Manager, infelizmente, a gente teve que adaptar, né? Porque a gente tem que lembrar que o Google Tag Manager é uma ferramenta low code para implementação de tags. Então, não dá para você ter também tudo e todas as práticas de tecnologias ali dentro. Sim. Mas acho que foi Até mesmo super que bem não adaptado, assim. Até mesmo que o público do Tag Manager ainda não é o profissional de tecnologia, né? Não, Querendo nem ou vai não, ser. o Google A ideia fez nem é muito ser, marqueteiro. sacou? A ideia nem é ser. Então, acho que os conceitos ali dentro do Google Tag Manager estão muito rasos, mas suficientemente aplicáveis pro cara. Tu tá usando o gerenciamento de versão e tu nem sabe que é gerenciamento Sim. de versão, sacou? Acho que E é maneiro porque o controle de versão no universo de desenvolvimento, ele parece ser muito mais complexo, né? Ele é um pouco complexo para o entendimento, mas no GTM ele é super simples, ele vai assim, de uma forma que você nem percebe, como o Luciano falou. Exatamente. Você tá controlando a versão sem perceber, você só clica ali, ativa, desativa, volta e tal, ele faz tudo sozinho, isso é bem maneiro. E eu acho que aqui só vale mais uma vez uma ressalva, né? Então, qual o macete que a gente está estudando aqui, né? Se você está trabalhando com uma empresa que tem uma área de TI e tudo mais, e a galera é contra o Tag Manager, já chega com essa regra. Fala o seguinte, não, implementa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos definir um dia na semana que seja o dia do deploy, onde a gente faz uma reunião de meia horinha aqui, você olha o que está sendo implementado e você publica aquilo que você concordar com a minha explicação e com a minha implementação ali dentro. Pronto. Sim, Já fica mais simples de você quebrar essa barreira aqui. sim. A outra barreira que tem é sobre o GTM deixar o site mais lento. Aí eu também levanto a bola se vocês quiserem cortar agora. Não é nem isso, acho que eu queria dar um passo atrás só sobre um ponto que é essa janela de deploy, ela tem que ser acordada com todo mundo, sacou? Boa. Porque não deixa também o time de tecnologia colocar uma janela de deploy a cada 30 dias também, porque senão o time de marketing vai perder velocidade em publicar as tags. Imagina, você começa Sim. a fazer anúncio no Meta Ads e você vai demorar um mês. Não deixa o time de tecnologia pegar isso e transformar numa muleta para poder controlar tudo. Porque Semanal, senão semanal. deixa de fazer sentido o acho que próprio nem GTM. semanal. Acho que dá para dá pra chegar num cenário 3 diazinhos, porque eu fico pensando, né? Poxa, o time de marketing vai lá e implementa uma determinada tag. velocidade, né? E aí, pô, tem que implementar o pixel para poder conseguir medir o resultado. Então, quanto tempo a gente vai demorar para poder conseguir implementar o pixel? Porque assim, pensando num cenário onde, pô, uma Domino's Pizza mete, sei lá, uma caralhada de milhões de dólares aí em anúncio, tipo, o tempo e a quantidade de conversão É que esses dinheiro, caras... É dinheiro, sim, sacou? sim, E aí você não tá né? medindo, então assim... Dependendo do nível da empresa, você pode ter uma janela de deploy diária. Só que você vai sentar com alguém para. Exatamente. Então, No final do dia, talvez. então. Sim. Que é legal isso que você falou. Só que tem que ser adaptado, sacou? Pro seu cenário. Isso que você falou é legal para você também não burocratizar algo que veio para ser Exatamente. desburocratizado. Né? Deixa eu ver que a oratória tá em dia também, que eu não travei a língua. Abraço, Nélio. Muito obrigado. Mas é pra você não tornar burocrático algo que veio para justamente quebrar esta burocracia aí, né? Não é, querendo ou não, uma repartição pública, Sim. né? E Exatamente. aí perde o sentido, pô. Se vai ter um controle de versão tão rígido, é mais fácil, você não precisa nem usar o GTM. Bota no código Bota mesmo. Tem até algumas regras que você pode utilizar. Pô, se é uma tag que é nativa do Google Analytics 4, pô, não tem para que você barreirar essa porque tag não de vai- disparar, Exato. porque ela não Sim. vai quebrar em nada. Tipo, você pode colocar algumas regras ali pra, pô, beleza, subir uma tag de HTML personalizado. Não, essa daqui Preciso ver, porque eu não sei se precisa tá ver porque a gente não implementada. sabe o que está sendo implementado. Agora, essas tags de templates mais simples, e principalmente as tags do Isso, próprio Google, Prontas estão ali tranquilos, já, estão né? tranquilos Hotjar, de passar. Gravity, sabe? O próprio Google Crazy Ads. Egg, Google Ads. Só isso, para não criar essa burocracia onde não Boa. deveria ter. Sacou? Bom, macete importante E isso aqui. aí, beleza, agora o Google Tag Manager vai deixar o site lento. Vai deixar? Cara, isso é... Vale contextualizar isso. É que eu poderia chegar aqui E e falar, vale falar como a porra, galera o pode Google saber Tag disso. Manager não vai deixar o teu site mais lento. Mas vamos ser sinceros aqui, não deixando ou não deixando mais lento. Tudo que você faz ali dentro tem um peso. Em geral, é um peso mínimo, mas é um peso. Qualquer coisa que você coloca no teu site tem um peso. É código, Você não vai tem colocar jeito. dentro de uma mochila um lápis Sim. ou um pedregulho, ambos vão pesar. A Sim. diferença é que um lápis vai pesar bem menos. E o ponto é exatamente sobre esse. Tenho costumado dizer o seguinte, né? O Google Tag Manager ele tem uma limitação de 200 KB para você poder inserir tags lá dentro. Só que isso faz parte do tamanho direto do Google Tag Manager. Por que a gente tem um tamanho direto e o tamanho indireto? Justamente por causa dessas tags de HTML personalizado. Porque assim, lá dentro da tag de HTML personalizado, eu posso colocar tags que carregam outras tags. E aí eles carregam tags em cascata. E o Google Tag Manager não tem como controlar isso. Sim. Por quê? É um script que inseriu um script, que inseriu um script, E que vai inseriu um chamando script, outro. Isso é vai muito chamando comum. outro. E é muito comum. Então, o que eu tô querendo dizer? O Google Tag Manager em si, Ele não deixa. ele não Sim. deixa. Porque 200 KB
Pô, Eu tenho arrego, certeza né? que a imagem Tu do tem seu lá o site seu tá mais e-commerce isso. com 300 banners na home, Sim. no primeiro scroll. Às vezes um banner tem tipo um banner isso. tem A um página de mega, produto, o sacou? cara tem 10 fotos, pode ser que as 10 somadas tem mais de 200 É KB. muito Não. comum. Com certeza. Pode não, né? Porque ainda Com tem a certeza. foto do zoom por trás, né? Que é aquela foto que quando você passa o mouse, ela São tá em 1000 por 1000. milhares, Aí o que Exato. acontece muito também, porra, já trabalhei com isso aí que eu já sou velho, né? Mas aí, porra, tu recebe do teu time de design a imagem do banner, só que aquela imagem tá em alta, a pessoa pega aquela imagem e sobe direto 2 mega. no painel, Sem Dois aí, mega. pagar. porra, aí fica lá o teu Exatamente. banner home de 2 MB. Acho que vale aquela famosa dica de novo, né? O GTM vai deixar o site mais lento? A analogia que o Luciano usa constantemente, que é, botou um lápis na tua mochila ou um pedregulho, ambos vão pesar. A diferença é quanto pesa. Sim. Agora, a questão é que dá pra gente jogar o nosso site em ferramentas como o PageSpeed Insights, pra gente saber tudo aquilo que o PageSpeed Insights está falando pra gente que onera. Tenho certeza que vai até aparecer o Google Tag Manager lá, mas vai aparecer tantas outras coisas que não são Tag Manager, Sim. que você É, vai não. ver que o Tag Manager não é o causador Porque de assim, tudo. por que o Google Tag Manager aparece dentro do PageSpeed Insights como algo nocivo ao carregamento? Porque o Google Tag Manager não pode ter uma política de cache eficiente. Dentro do processo de carregamento das coisas, a gente pode colocar o seguinte, ó, eu quero que esse arquivo aqui que está sendo carregado, essa imagem, ela seja essa estática, armazenada dentro do navegador do usuário. E isso daí só vai expirar daqui a 10 dias. Dentro do Google Tag Manager, por ele ser uma ferramenta onde a premissa é justamente você conseguir implementar de forma rápida essas tags de terceiros, ele tem uma política de cache ineficiente ao carregamento. Sim. Porque ele sempre está atualizando. Mas ele precisa ser assim, né? Porque ele precisa ser assim, exatamente. Então, ele sempre vai aparecer. Só que o ponto é, você chega lá, faz o teste que o Gustavo falou, bota no PageSpeed Insights, no GTmetrix, no webpagetest.org, a porrada de ferramentas pra você fazer isso. E aí você vê uma nota lá, tipo assim, acima de 80, beleza, cara. Google Tag Manager junto com outras coisas, você pode sentar para revisitar. Agora, se for abaixo, irmão, tu tem tanta pica para resolver. Sim, que o Google Tag Manager geralmente não é a tua preocupação maior. E assim, o PageSpeed Insight para mim é um dos melhores porque ele não trata só, e ele até cria outras métricas de análise de performance, porque ele não analisa só a performance do carregamento, né? Ele tem a performance de usabilidade. Então, pô, a gente muda a gente carrega a página, enquanto está carregando a página, a gente está alterando coisa no template para o usuário. Tô adicionando uma imagem aqui, tô adicionando não sei o que, acontece muito com o carrinho, né? Sim. Tipo assim, o cara tá carregando a página, ele adiciona o carrinho ali no meio da parada. E aí, o que isso implica? Tem uma métrica dentro do processo de performance que é o template layout shift, que são as mudanças que você faz em tempo de carregamento. E aí, só porque aí eu queria pegar esse gancho para poder trazer uma outra dica, por isso que a gente não pode utilizar o Google Tag Manager, inclusive, para poder implementar coisas dentro do nosso site. Porque você está, enquanto a página está carregando, você está adicionando elementos dentro do HTML. E isso vai impactar diretamente Como, essa por exemplo, métrica. Regra de frete, foto, Não tô nem ainda entrando nessa regra de frete. Tô falando, tipo assim, de inserir coisas no HTML. Pô, pegar um cenário que a gente já pegou. Usar o GTM como CMS. Exatamente. Sim, tipo assim, eu vou botar aqui um banner que ele tá através do Google Tag Manager. Tipo, você está automaticamente, enquanto a página está carregando, alterando as coisas dentro dela. E isso faz com que isso aumente. Por isso que a gente fala, porque a galera, né, caga a regra pra caralho. Ah, não, mas por que a gente não pode... E eu cago essa regra porque eu tenho certeza que eu tô certo. Que é, tipo assim, por que a gente Desculpa, não pode... Deus. Por que a gente não pode alterar ou ficar capturando elemento dentro do DOM? Porque quanto mais informação a gente coleta do DOM, mais tempo de processamento, memória RAM que você vai consumir dessa máquina. Mesma coisa para regex. Sacou? Quanto mais regex você utiliza, mais memória RAM você consome, porque o regex ele é executado no navegador do usuário. Ele não é algo que é executado é aí no navegador do cara. Então você pega um cara que tem um computador merda, você está consumindo memória RAM do cara para poder testar uma regra de disparo dentro do Google Tag Manager. Então o ponto é, tá? O Google Tag Manager vai deixar o site lento? Vai deixar o site lento. Sim. Tudo que, né? Não, vai deixar lento não. Ele você vai comer uma alface. Você vai comer uma alface, você vai comer uma lasanha, tá ligado? Ambos vão te deixar mais pesado. A diferença é que a alface vai te deixar muito menos pesado do que uma lasanha. E aí, pô, quando você chega nesse cenário, faz o teste de performance. E assim, eu não tô falando pra você fazer o teste de performance sozinho, tá? Chama alguém de tecnologia pra fazer junto contigo. Faz em conjunto. Cara, tipo assim, isso eu acho uma parada que é muito inadmissível. Tem uma porrada de e-commerce
E aí, desculpa, que é só desabafo agora, foda-se. Fala que eu te escuto. Mas tem uma porrada de e-commerce hoje que, tipo, não tem ninguém de time de tecnologia por Sim, trás tocando. Quem está é o no- time de tecnologia é 100% terceirizado. Exatamente. E aí, o que acaba acontecendo? Essas agências acabam fazendo o trabalho dela, né? Tipo assim, o cliente pede, eu faço. O cliente pede, eu faço. Só que como no conhecimento geral não existe nada pensando em performance de carregamento, nunca entra como demanda otimizar o carregamento da página. Aí sabe o que acontece? Você vai pegar, é que agora a gente tá em dezembro, né? Mas você pode fazer esse teste ainda. Queria que você tivesse feito... A gente tá no último dia útil de novembro, no momento que a galera ouve esse podcast. Perfeito. Dia 30 de novembro. Mas aí já passou Black Friday. Eu queria que eles tivessem feito isso antes, sacou? É. Mas eu vou deixar uma dica pro ano que vem, talvez. Então, olha o que você vai fazer. Você vai pegar no ano, 1º de janeiro, você vai sentar com o time de tecnologia, você vai fazer um teste de performance. Você vai montar um projeto para poder otimizar tudo aquilo que é possível. O que não é possível, foda-se. Aí só Jesus Cristo. Beleza? Só Goku. Aí tu vai, cada um com o teu santo. E aí, o que for possível, você vai sentar para poder resolver. E você vai montar um projeto de 6 meses, de 1 ano. Mas algo que, quando você chega, tipo, 3 meses da Black Friday, você tenha tido um grande salto. Por quê? As pessoas ficam pensando em analisar a jornada do usuário, ficam pensando... E tem coisas que tipo, são super simples e que, de fato, já trazem muito resultado para você poder otimizar. Porque o tempo de carregamento da página vai impactar totalmente. E não sou eu que estou dizendo, não. Tem a porra de um estudo do Google aí, que pode estar aí, depois a Márcia coloca para vocês na descrição, que fala sobre o quanto o tempo de carregamento afeta na jornada de conversão do usuário. Então, assim, você quando coloca isso como um projeto, e aí lá na frente... Sacou? Você depois de ter otimizado isso, saído de 40 de pontuação e ido para 60, você vai ver primeiro a jornada de conversão do usuário se concluindo de uma forma mais simples, mais rápida e a taxa de conversão consequentemente aumentando. E aí, pô, você se preparou de fato para Black Friday agora. Sim. Porque o que eu mais vejo hoje é isso não acontecendo. E aí não dá para chegar lá na Black Friday e culpar o resultado da Black Friday porque o Google Tag Manager estava lento. Aí tanto o time de tecnologia quanto o time de marketing, o pseudo-tecnologia, o Martech, vai falar merda, porque, tipo, não entendem e minimamente não se planejaram para isso, sacou? Então, e aí, pô, como que a gente consegue identificar se o Google Tag Manager tá próximo ou não de estourar? Aí, aqui na Métricas Voz, a gente desenvolveu uma extensão do Chrome que pode te ajudar. Tem post explicando como é que ela funciona, mas o Fio vai explicar para vocês. Porra. Sim, o Luciano criou uma... Luciano não, a empresa criou. Não, que isso. A MB através dele, é isso aí. Tem essa vaidade não, pô, o cara é o chefe. O cara é o chefe. Tem essa vaidade não, o cara é o chefe. Falou que ele não tem, mas tu tem, tá ligado? Eu respondo ao cara. Enfim, a gente tem uma extensão hoje que é bem simples, mas ela fica ali no teu navegador dizendo qual é o peso daquele container no teu código, né? Seja 50 KB, 70 KB, e ele até te avisa quando ele chega num determinado momento que tá na hora de você ficar alarmado ali, que ela tá chegando ali no teto, sabe? E ela tem 3 cores, né, Fio? Sim. O verde, o vermelho que deu merda, o tá amarelo... pesadão ou chegou no limite, né? Sim. E aí tem a cor de que ele tá ficando ruim e que o amarelo tá de boa, o verdinho. Isso, o amarelo é atenção, é igual Sim. sinal, né? Amarelo é atenção, verde tá tudo bem, vermelho deu merda, corre, se desespera. Uma coisa que quase ninguém sabe, porque ele raramente aparece, mas o GTM, ele meio que tem isso, só que ele só aparece quando tá dando merda. Só quando você tá com 70% de 70% em diante ele começa a te avisar. Só que como quase ninguém chega... 200 KB, Gustavo? Puta, aí tu me quebra. Calma aí que eu vou chegar, pô. Não, 10% é 20. 10% é 20, desculpa. Eu vou dizer que 70% na minha cabeça aqui automaticamente vai para algo em torno de 160 KB. Beleza, então quando ele chega a 160 KB, aí eu não fiz a conta, nem vou fazer. Aí vai ficar amarelo. 140? Faltam mais 140 KB. Aí quando você publica uma versão, ele te avisa, ó. Aí ele te avisa, já né? tá em 70%. Eu acho que tá dando uma viajada aqui, tá ligado? Porque a extensão vai estar aqui, pra galera ficar ligado. Mas de qualquer forma, se a galera tá ouvindo e já quiser buscar, é o Get Google Tag Manager Size. Exatamente. Ou você pode pesquisar no Google. Tá na loja do Chrome. vai deixar meu site mais lento? Você vai cair no primeiro artigo do Google, que é o nosso post, falando sobre isso, e lá também tem a extensão. E também tá aqui na descrição, tem 3 formas de você chegar nela, beleza? É uma forma rápida, né? Ela já tem mais de 1.000 usuários ao longo do mundo, tá? E olha só, dica interessante, que é muito maneiro, eu tava olhando os dados dessa extensão ontem. Ela tem mais usuários nos Estados Unidos do que dentro. Aí que maneiro. Muito maneiro, né? Pô, a gente mete o nome em inglês, não é à toa, né, meu chapa? A gente só pensa comprar nome, né? A gente pode começar a melhorar. A gente, eu já falei que é foda me botar na culpa dessa porra aí. E ele já decidiu o nome. Não é a empresa que fez, pô. Agora é tu. É a empresa que deu algo bom, tá ligado? Entendi. É tu. Então é a minha extensão, não da empresa. Foda-se.
Mas isso Mas- é bom porque rola muito de ter equipe de TI e falar, pô, o GTM, pô, tem gente que não gosta do GTM, É. né? Pô, só deixando o site mais... Mas eu queria- primeira tua assim, extensão tá lá, a tem 50 premissa KB. inicial Eu ia do trazer cara um macete colocar- extra aqui. A premissa inicial do cara não querer que o time de marketing ele utilize tá o Google errado. Tag Manager não tá incorreta. Sim, Porque O time tu de faz marketing merda pra tá caralho, total. meu Os chapa. caras cagam o pau, porra. A Pô, verdade é sim. essa. sim. Mas eu queria trazer um macete aqui. Vamos lá. A gente, então, jogou no PageSpeed Insights e viu que tem um monte de coisa mais lenta que o GTM. Uhum. Tua pontuação é 20. A galera vai lá e um time de A tecnologia... pontuação é 20, alguém tem Então, que ser demitido. não. Mas você vai lá, ó. Faz igual a vez o Luciano, que viu que a nossa pontuação era 70 e falou assim: vou ficar com o dia off. Daqui a pouco, no final do dia, ele. Aí, já viu nossa pontuação no PageSpeed Insights? 99. Aí eu entendi o dia off. Ficou jogando, tá ligado? Achou que era LFoot. Ficou fazendo uma parada e vendo pontos. E dá pra melhorar ainda. quantos tem agora? Mas só pra galera entender, beleza. Rodou no PageSpeed Insights, nota baixíssima 20. Galera sentou o pau ali, correu que nem o filho da puta. Pum, 80. E aí no 80 agora mostra que o Tag Manager é uma das coisas principais. Como que a galera pode fazer, entre aspas, uma auditoria, uma análise Uhum. no Tag Manager para saber o que dentro do Tag Manager pode estar fodendo ou pode estar onerando Eu o gostei. Tag Manager de peso ou de tempo de carregamento. E eu acredito que uma das coisas, aí me corrija se eu estiver errado para levantar uma bola rápida e vocês cortam com outras coisas que vocês querem falar já que estão rindo, que uma das coisas também... E uma das coisas também, que eu acredito que o HTML personalizado é a porteira do inferno, né? É a porteira. Sim. né? É a porteira, né? Porque ali você pode fazer... Dá pra fazer tudo. Mas a inclusive maioria das coisas boa. estão ali também, né? Vamos ser sinceros. Então, não. O que é nativo do Google não tá ali, né? Mas tem muita É coisa que não é foda. nativo, pô. Mas é que, tipo assim, se você... Facebook, então, Meta Ads. sim, mas pensa comigo. Se você implementa o Meta Ads, é TikTok Ads, difícil. Se você implementa o TikTok Ads, é difícil. O problema do HTML personalizado é quando começa essas porra de, Sim. por exemplo, eu tenho uma ferramenta de personalização de site que vai ter vitrine dinâmica implementada via GTM. Pô, isso tá errado. Sim. Isso tá errado pra caralho. Porque essa porra desse HTML personalizado faz uma requisição para devolver, para personalizar, que no mínimo no código já não seria tão rápido pra caralho. No HTML personalizado dentro do GTM é pior ainda, porra. E eu acho que a porteira aqui do inferno não são dessas tags mais conhecidas. Facebook, TikTok. Que é um negócio, porra, Não, tá tranquilo. controlado, é o Facebook. Agora, que quando fez. você abre a porteira pra essas outras paradas que tu não conhece, Principalmente bagulho de afiliado, meu irmão. afiliado Puta e que negócio de pariu. personalização de site. Vitrine dinâmica, carrinho abandonado. Sim. Tudo isso. Pô, Pô, implementar um eu negócio de carrinho vou- abandonado via GTM é coisa de maluco. Não, mas os caras implementam e falam que é gênio, pô. Eu vou Então, a até... recomendação da ferramenta é implementar via GTM. Não, mas é porque tu não tá ligado. Tem uns caras agora que estão ensinando a você fazer a recuperação do carrinho via Google Tag Manager real. Vou enviar um evento de carrinho abandonado pra dentro do Google Analytics 4, meu. Você tá achando que a gente tá de causada? É isso. O cara pega lá aquela porra daquele trigger lá de before unload do JavaScript, cria uma tag, dispara um evento personalizado que vai disparar um evento pro J4. Não, então vamos. Explica como é que a galera pode. Qual macete que você dá pra galera analisar dentro do GTM quando já recuperou as porra checklist. toda. Checklistzinho tem aí pra pessoa ver o que no GTM pode estar dando merda. Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Pra gente, você acabou de levantar o primeiro ponto, né? A gente sempre olha as tags de HTML personalizada, porque 99% dos casos ali pode ter um problema. Dali em diante, a gente revisa todas as implementações. Mas, cara, HTML personalizado é quase sem problema vai estar ali, sabe? Não, mas eu acho que tem uma dica assim. Ó, primeiro, abre o Google Tag Manager, vai lá em tags, e aí tem um filtro para tag pausado. Sim. Pausado exclui. Não é algo que dá pausado problema, é mas pausada, né? é um problema. Pausado é igual a não tá sendo disparado, não tá sendo disparado, foda-se, exclui. Sim. Só nem perguntar. Por que O nego pai pausa, vai- então, né? Então, sabe por que, nego? Pausa. Por que nego pausa? Cara, vai que... Vai virar um exorcista do nada, viu? Porque você não tem nem inteiro ali. Mas por que o cara, o abençoado, vai lá e pausa? Porque o cara de marketing é preguiçoso. A verdade é essa. O cara é preguiçoso. Então, tipo assim, o que acontece? Olha, eu tô pausando esse parceiro aqui. Eu vou parar de fazer anúncio aqui dentro do Facebook. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pausar essa tag, porque quando eu voltar... Eu só eu não preciso implementar de reativo. novo, né? Só que isso é um problema e depois a gente pode explicar o porquê que isso é um problema. Mas o ponto é, exclui as tags pausadas, porque elas não disparam e não servem de porra nenhuma. Segunda coisa,
vai nas tags que estão sem acionador. Tira também. Terceira coisa, vai dentro das variáveis, Sim. desculpa, vai dentro dos acionadores que estão sem tag e exclui também. Porque você vai ter 2 cenários. Tag sem acionador e acionador sem tags. Para ambos é ridículo fazer isso, tá? Então, beleza. Você vai, por exemplo, quais são as tags que estão pausadas? Vai na área de tags, no menu lateral, você vai filtrar por tags pausadas, que tem lá na tabelinha lá, tags pausadas, e aí, beleza, selecionou as tags e excluiu. Agora tem até book actions dentro do GTM lá, então muito bom, porque você pode excluir as tags em massa. Beleza. Aí você vai fazer a mesma coisa agora para os acionadores. Vai na área de acionadores do Google Tag Manager, você vai ter lá uma abinha que vai ter nome do acionador, tipo do acionador e o caralho, babá, e aí você vai ter tags. Ela vai estar ordenada de forma crescente, né? Sim. Reordena. Bota, Dá pra você. bota ela de forma crescente, não decrescente, que é a maneira que vem por default. Ou seja, tudo que tiver 0 vai aparecer ali pra você. Você vai lá e exclui esses acionadores, porque eles não servem de nada também. Ou seja, já passamos por 3 dicas aqui. Quarta dica, você vai lá dentro da área de variáveis e aí você vai abrir variável por variável definida pelo usuário e vai ver, quando você abre uma variável definida pelo usuário, ele aparece embaixo se essa variável está sendo utilizada por alguém ou por uma outra tag. Se não tiver, Se não tiver, lima, exclui. E aí depois tem a parte um pouco mais chata, que é você fazer uma limpeza de variáveis duplicadas. Sim. E aí, pô, graças a Deus a gente tem uma ferramenta que faz isso, mas vocês não têm, se fuderam. Na mão. Vamos trabalhar pra isso. Mas assim... Primeiro, na realidade, vamos contratar, né? Pra isso. E aí o ponto é, quando você vai lá, e assim, isso, além de ser algo muito brega, eu sei que acontece, mas é o que você tem que evitar. É brega, mas acontece sempre. Porque o que tem os abençoados aí de agência que fazem? Olha só, eu tô implementando aqui uma tag chamada Transaction ID. Só que o Transaction ID é meu, tá ligado? Então é o MB Transaction ID. Sim. E aí qual é a merda? Porque assim, MB Transaction ID porra nenhuma, né? Porque assim, MB Transaction ID é o Transaction ID. A informação é do usuário, Mas do seu cliente, não é sua. Eu até entendo um certo cagaço de quem implementa, tipo assim, pô, não vou mexer na variável dos outros, não vai que eu acerto. É só insegurança de quem não sabe. Pô, quem não sabe dirigir fica com medo de fazer curva. Mas não faz sentido. Quem não sabe dirigir fica com medo de fazer curva. É de baliza. Justo. Baliza, curva, foda-se. Mas o ponto é, ali, se você tem 100% de segurança no que você está fazendo, você sabe para que serve as coisas. Então, pô, não faz sentido você ter essas tags duplicadas. Então, pô, você vai lá, MB Transaction ID, porra nenhuma. É Transaction ID, só vai ter uma e você vai conseguir enxugar pra cacete o tamanho do seu container. E aí é aquele lance, né? Entender quais são as parcerias ativas. É raro, mas acontece sempre, o Phil pode falar um pouco mais sobre isso, da gente pegar o Google Tag Manager no início da auditoria e fazer essa pergunta. Cara, vocês ainda estão utilizando o Facebook? Estamos. Cara, tem 3 pixels aqui de Facebook. Sacou? Não sei se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Porque, tipo, cada pixel ele corresponde a uma campanha, né? Vamos botar ali que ele tem um ID, e aí quando você cria a campanha, você implementa o pixel no GTM. Às vezes, pro cara do marketing, ele só desativou aquela campanha e foda-se. Tipo, parou de funcionar. Mas aquela tag tá lá no GTM disparando há 6 anos, lá sabe? Pra onde tá indo, né? Exatamente. Às vezes não tá indo pra lugar nenhum, mas porra, tá pesando, né? Sabe? Tá pesando. Diríamos então aqui, quando a gente fala de carregamento, HTML personalizado está para o Tag Manager, assim como a baliza está para a prova do Detran, onde todo mundo é reprovado. Talvez. Eu digo conhecimento de causa. Não pelo HTML personalizado, mas pela prova do Detran. Sim. Ó, vou colocar um último ponto aqui que talvez seja polêmico, porque eu sei que é uma coisa que pra gente não é uma prática que a gente faz, mas eu já encontrei agências que fazem, isso tem se tornado comum no mercado. É comum, tipo, uma agência desenvolve uma série de soluções interessantes ali, uns hacks de GTM. Ainda bem que isso aqui é macete. E aí, toda vez que eles fecham com o cliente, tipo, vou começar a trabalhar com o GTM desses caras. Eles de cara já implementam aquela porrada de hack de uma vez. Geralmente o cliente nem está usando aquela merda, mas vai que precisa, sabe? Isso previne, porque se tiver um problema, vai enviar um evento, você vai saber que teve um problema. Isso aí onera o carregamento do site. E com uma coisa que geralmente você nem precisa, sabe? Nossa, isso é maravilhoso, porque o Google Tag Manager não tem que disparar log pra porra nenhuma. Exato. Tá ligado? E o que a galera tem feito é isso. E assim... Gambiarra. Gambiarra. Black Hat. Isso é Black Hat. Não é Black Hat, porque Black Hat implica que você vai ter alguma vantagem. E não tem então nenhuma isso daí é vantagem o quê? em fazer isso, tá ligado? Isso aí é Shit Hat. Isso aí é...
Pode ser. Técnica de merda, tá ligado? Pode ser uma técnica de merda. Porque o Google Tag Manager não é uma ferramenta para você acumular código, sacou? Tipo assim, o futuro só Deus pertence, sacou? Sim. Então, Que porra, isso, você vai ficar pensando de quando vai dar merda, vai prejudicar o tempo de carregamento do usuário lá, vai colocar uma porrada de tag dentro do Google Tag Manager, não faz o menor sentido. E assim, é aquilo, né? Para que a gente tá ali? Qual é o nosso papel de tecnologia ao utilizar o Google Tag Manager? É mitigar esses riscos que a gente tem dentro do processo de implementação de tags. Então, quando a gente normalmente acaba sendo chato mesmo, graças a Deus, porque toda vez que o cliente decide, e aconteceu, o Fio vai rir, aconteceu, os caras chegaram, implementaram a carreira de tag, estava sobrescrevendo o TM Source, estava sobrescrevendo uma porrada de coisa lá, uma porrada de tag implementada, log, a porra toda. Aí a gente chegou e falou, gente, a gente aconselha que vocês não implementem esse container, beleza? Estou aqui dizendo que vamos marcar uma reunião, então, pro pessoal explicar pra gente o que eles estão fazendo? Ah, não, isso aqui é um conjunto de hacks para poder fazer a parada ficar melhor. Olha, a gente está aconselhando vocês, fizemos um descritivo de cada uma das tags e o que cada uma delas fazia. Não implementem essas tags, beleza? Beleza? Beleza. A galera senta, não, vamos optar por seguir. Vamos optar por errar baseado em dados? Erraram. E aí, automaticamente, o que aconteceu, Fio, depois que eles publicaram a versão? Tô tentando me lembrar desse caso. De uma empresa. Eu lembro da empresa que causou o problema. Mas tu não lembra onde foi? Não. Ah, cara, poxa. Tem a ver com o que você faz, tá ligado? Tem gente que chama de tracking, tem gente que chama de tagueamento. Não, mas o problema é que gerou, que o cliente reclamou. tá. Eu não lembro exatamente qual foi Porque logo depois que a gente o efeito colateral. Não, eu lembro. Automaticamente, todas as conversões foram atribuídas a direto. Acabou. Ah, tá. Boa. Macetes pra caralho, ainda tem mais aqui pra galera ficar ligada. Pô, mais 2 horas de podcast eu não aguento. E antes da gente trazer mais alguns macetes importantes aqui, eu quero dar um salve pra dona Lisete, vulgo vó do Luciano, deve estar feliz do Neto comentar aqui, ó, futuro a Deus pertence. Sua avó deve estar feliz pra caralho pela criação, tá? Dá um salve pra ela aí, porque meteu um futuro a Deus pertence, que Um rapaz isso, católico. porra, tua avó reza mesmo. Fio, uma das coisas que a galera dá mole aqui é sobre não utilizar o ID do fluxo de propriedade do GA4 como uma variável. Eu queria que você falasse, o Luciano fala isso no curso de GA4, o Luciano fala isso no curso de GTM, o Luciano fala isso na imersão de GA4. Só fala essa merda. O Luciano vai falar isso na imersão de tagamento de GTM. Mas é importante ressaltar por que isso é uma dica, o que é isso e por que isso é uma dica de produtividade. Sim. Porque, pra galera não entender, toda vez que você vai fazer essa implementação, você tem que pegar o ID da métrica. Então, se você não fizer isso, que é utilizar o ID do fluxo de propriedade como uma variável, que é o que o Fio vai contextualizar aqui agora, que é uma dica de produtividade, toda vez tu vai ter que ou saber de cabeça, ou tu vai ter que abrir a propriedade do GA4, o fluxo de dados lá, pegar a ID da métrica, entrar no GTM, copiar e colar. Sim. E se tu não copiar e colar, tu pode fazer uma merda absurda. Sim, isso é interessante porque o GA4 ele meio que não te permitia fazer isso até pouco tempo atrás, mas já era uma prática muito comum no Universal. Mas contextualiza pra galera entender. Basicamente, o que rola? Todo fluxo de propriedade, é porque o GA4 é um pouco diferente, né? Não é toda a propriedade. Todo fluxo de propriedade que você implementa ali dentro, ele tem um ID. E aí, todas as tags que você implementa para aquele fluxo, elas pedem aquele ID. Imagina num universo onde você tem, sei lá, 40 tags de interação, além da tag de page view, de configuração do GA4, enfim. Todas essas tags você vai precisar colocar aquele ID ali, repetidamente. E se em algum momento você precisar alterar alguma coisa, tipo, isso aconteceu com a gente, vou falar semana passada, mas quando esse podcast sair já vai ter um tempo a mais. De a gente... Semanas passadas. Semanas atrás, a gente tinha um container que inicialmente servia para 2 páginas diferentes. E a gente, naquele momento, fazia sentido. Até a gente chegar, cara, essas páginas estão crescendo tanto que vamos criar um container para cada uma. E aí, o que a gente fez? Meu menino Ari que foi lá fez pra gente. A gente criou um novo container, exportou o anterior, importou nele, porque era basicamente as mesmas tags, e aí só foi limpando. Pô, essas aqui era do 1, essa aqui era do 2. Que é do 1 fica no 1, do 2 vai pro 2. Só que todas elas estavam com aquele ID lá, traqueado. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que em uma por uma, e foi mais de 40, enquanto eu tô sendo bonzinho aqui, porque era muita tag de interação que a gente tinha, ele teve que alterar a ID de uma por uma. Foi um trabalho porque não tava como uma variável. Se a gente coloca como variável, a gente armazena aquele ID numa variável. Sim.
E aí, toda vez que a gente for criar uma tag, ao invés de puxar o ID diretamente, eu puxo aquela variável. E quando eu quiser trocar, se eu trocar na variável, automaticamente ele tá alterando todas as E aí, tags. só pra dar um E agora tem a tag de evento, tem uma E parada não nova. só isso, tá? Você pode, por exemplo, colocar dimensões, uma série de configurações. Eu queria dar fluxo, Inclusive, vai a Google direto no- Tag, sei que a gente no não ia Google falar Tag. sobre o Google Tag aqui, mas a Google Tag trouxe 3 novas variáveis que são muito importantes. Google Tag, e aí Então, o Google Tag Manager, ele mudou a maneira com que ele implementa as tags dentro do Google Tag Manager do GA4. Então, antes a gente tinha 2 tags, a tag de configuração e a tag de evento, beleza? Uhum. E aí agora, para implementar o GA4, a gente passa a implementar a Google Tag, ou a G-Tag, e a tag de evento do GA4. Isso acontece porque essa migração para o GA4, ela veio com a migração para o SDK Google Tag JS. Poder contextualizar, né? Tipo, lá em 2005, sei lá, quando começou essa porra de Ursh Analytics e o caralho, você tinha lá o que a gente tinha, né? Que era o Ursh Analytics. Quando a gente veio para dentro da primeira versão do Google Analytics, que era o Classic Analytics, na verdade o que a gente carregava era o Classic JS. sim. Que era um arquivo JavaScript que representava o SDK, que vai, beleza, o evento vai ser disparado através dessa função e por aí vai. E aí a gente chegou com o GA4 dentro da versão que é o Google Tag. E aí o que aconteceu? O Google Tag Manager estava implementando o GA4 de uma maneira desatualizada com a própria documentação do Google Analytics 4. Ele ficou um tempão assim. Sim. Então a inserção da Google Tag dentro do Google Tag Manager meio que falou, vamos agora implementar do jeito que a gente indica na própria documentação. Demorou, mas chegou, né? Sim. E aí, dentro da Google Tag, a gente tem agora uma tag que dispara todas as informações de métrica otimizada e eventos coletados automaticamente, vai ser disparada em todas as páginas, só que nela você pode passar 3 variáveis de configuração, que são as variáveis de configuração da configuração mesmo, tipo assim, quero passar um user ID, quero modificar o campaign source, por aí vai. Você tem as variáveis que são de parâmetros automáticos de evento, então, eu quero passar para todos os eventos esse conjunto de parâmetros. Dá. E aí você tem as de escopo do usuário, né, que são as de propriedade do usuário para você também passar. Então, é uma grande dica, porque eu vejo que a galera faz de forma manual passar os parâmetros ali e agora você tem essas 3 variáveis. Não vou te ensinar aqui cada uma delas não, mas procura aí pesquisa. Uma coisa só para concluir esse assunto. Não, tem artigo. Pode botar artigo. Eu fiz artigo Sim. disso. Inclusive, tendo artigo também, eu acho, é importante a gente colocar como as coisas mudam, né, nesse universo. Porque há talvez 2 anos atrás, a gente brigava muito que, tipo, não dá para implementar GTag no GTM, porque são coisas completamente diferentes. Até chegar no momento atual em que a GTag, ela meio que se tornou o padrão de implementação do GA4 dentro do GTM. Então lá atrás, não era, dava merda real você implementar a GTag dentro do GTM, porque eram 2 modelos que não se encaixavam, né? Era de quase concorrência ali. Eram 2 modelos de gerenciamento, um bem mais simples e o outro mais robusto. Mas o modelo GTag, ele se tornou padrão até mesmo dentro do GTM. Então não é que o que a gente falava lá atrás agora mudou. É porque, de fato, a tecnologia ali, o que foi empregado, ele foi absorvido pelo GTM, né? Boa, também. Acho que vale só, ainda em cima dessa questão de utilizar o ID do fluxo de GA4 como variável, a dica de produtividade que o Luciano mostra muito nos cursos lá e o que a gente bate muito. Toda vez que tu vai fazer um evento, por exemplo, tu vai ter que informar o ID da métrica. Ou tu só puxa a variável. Sim. Então imagina a quantidade de eventos que você pode estar implementando no dia. Isso veio com essa mudança da Google Tag. Toda vez você vai ter que abrir lá o GA4. Ou tu vai ter que deixar sempre ID. aberto ali, colar. Aí imagina que você esteja hoje fazendo isso para 4 clientes. A chance de tu fazer a merda de copiar sem querer o ID da métrica num lugar errado, de um fluxo de um cliente para outro, é absurdo. E a gente já pegou isso aqui. De gente fazendo isso, essa merda, e fudendo o relatório de cliente nosso porque implementou sem querer errado. E aí são outros pontos que, só pra mostrar como uma dica de produtividade boa. Sim. Eu queria... Deixa eu só incluir uma no meio, pra aproveitar essa parte que a gente estava falando de limpeza do container. Tem uma dica, que tem muita empresa ainda com as tags do Google Analytics Universal dentro do Google Tag Manager. E assim, isso é inadmissível no nível absurdo. Nem funciona, pô. Nem funciona, a galera porra. tá achando que... Vocês estão com medo de quê, cara? Exclui logo essa porra. E aí, assim, essa é a dica pra você poder fazer amanhã, tá ligado? Sexta-feira você vai acordar e você vai excluir todas as tags do Universal Analytics. Porque isso, de novo, vai acarretar nessa cascata de problemas que a gente falou aqui. Fora a parte de você ter uma escala de manutenção ok dentro do seu container, né? Imagina que num cenário onde que é super comum. Implementei o GA4, então vou replicar todas as tags que eu tinha do universo do GA4. Pô, se você tá lá até hoje, das 50 que você usa, na verdade você tem 100. 50 são inúteis. Pra que você vai ter? Pô, não faz sentido. O Google Tag Manager não é uma caixa de ferramentas. Ele é um cinto.
Tu nunca viu um cara num poste da Light ou da Enel ou de qualquer empresa de energia com uma caixa de ferramenta nas costas. Só leva o que ele precisa. Só o que ele precisa. Uma das paradas que as pessoas não fazem a menor ideia, isso eu tô falando, pô, papo reto. Um monte de gestor de tráfego, um monte de agência de mídia grande e tal, eles pegam o código do Facebook, implementam como um HTML personalizado. Pega o código do Google Ads lá, implementa nativamente. E não tem noção de que pode enriquecer o pixel do Facebook, o código do Google Ads e de outras mídias com os eventos tagueados no GA4. Então você consegue pegar eventos que você implementou no GA4 e também enviar para essas plataformas para enriquecer esses pixels, esses algoritmos. E tem muita gente que não faz a menor ideia. Queria que vocês soltassem esse macete pra galera se ligar. No caso do Google Ads é até mais simples, né? Porque quando você integra o teu Google Ads à Vai tua tudo pra lá. propriedade do GA4, Boa. você pode simplesmente escolher aqueles eventos ali, aquelas conversões e importar automaticamente pro Google Ads, né? No Facebook é uma tag à parte, mas você utiliza aquele momento, né? Você utiliza aquele evento Mas e tem aquelas gente que não faz informações para uma... Não, assim, eu não vou... Dá pra fazer até isso, tá? De você estiver talvez usando uma Mas menos abordagem disso até, né? server-side, você consegue Sim, aí, de mas fato passar o evento do GA4 pra dentro do Facebook Ads, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. É só de reaproveitar os acionadores. Sim. Então Os você criou um triggers. acionador que dispara a tag do GA4 para o evento de adicionar o produto no carrinho. Ou você Sim. criou um acionador de evento personalizado que dispara quando o usuário compra alguma coisa. Os acionadores dentro do Google Tag Manager, ele tem exatamente essa relação de N para N, talvez, né? Porque Sim. você pode utilizar vários acionadores Uhum. dentro de várias tags e aí você consegue escalar isso. Então, o ponto é reutilize e pense nas tags que você vai implementar. Por isso que a gente fala dentro do plano de mensuração, que é entender quais são as tags que você vai implementar, quais são os eventos que você vai implementar cada uma dessas tags e quais são as informações personalizadas para cada uma delas. Porque assim, num determinado momento, é óbvio que se eu estou enviando um evento de ADD to Cart para dentro do Google Analytics, faz sentido eu analisar. Por que não vai fazer sentido eu mandar para dentro do pixel do Facebook? E aí a premissa é essa, você pode reutilizar esses comportamentos para poder disparar para qualquer tag. E todas essas tags, todas, tá? Você tem TikTok Ads, Facebook Ads, todas elas você consegue analisar não só o pixel de conversão, e sim também a parte que tem da jornada do usuário. E esse é o principal erro que eu vejo a galera tanto de plataforma quanto de gestor de tráfego cometendo. Que o cara vai lá e implementa um pixel em todas as páginas, que é o pixel do Facebook Ads. E aí ele dispara um pixel de conversão na página de obrigado. Beleza? Da jornada que se inicia até onde o cara finaliza ela, o cara ele pode ter ido, entrado na página, dado 2 mortais para trás e saído. Aí ele volta, dá um para frente, um para trás e sai. Aí ele volta, resolve que ele quer ir num determinado... São tantos comportamentos que a gente pode medir dentro desse processo que vão dar indícios de perfil do usuário, que vão dar indícios de até... Pô, eu não sei quem é que fala isso, mas eu sempre cito essa merda e eu não sei quem fala. Que é você deixar de fazer marketing 1 para 1000 e fazer 1 para 1. E qual o ponto em cima disso? Que dentro do ambiente online, a gente tem tudo na mão para poder fazer. Sim. Pra que serve o remarketing, caralho? Pra eu poder pegar o comportamento do usuário, entender com que produto ele tava interagindo dentro do meu site, seja qualquer produto, tá? Pode ser um post, pode ser... É um item. O cara tava manipulando o item dentro do meu site, e aí, porra, eu disparei um evento pra lá. Esse pixel, ele vai fazer o seguinte, olha, o cara estava interagindo aqui com um produto do ID 123456. Cadê o catálogo de produtos? Eu tenho algum produto chamado 123456? Porque o meu cliente aqui criou um público personalizado do seguinte, pessoas que interagiram com determinado produto e não compraram. Ou seja, o que está no meio da jornada automaticamente faz total sentido para a gente poder utilizar esse comportamento para poder otimizar a jornada do próprio usuário, pô. Então, assim, tem coisa dentro do Facebook que, assim, pouquíssimas vezes eu vi alguém implementando. Por exemplo, tem dentro do Facebook um evento de search. Você pode criar um público personalizado em cima de uma palavra-chave que o usuário pesquisou dentro do teu site. Sacou? Se tu não usa isso, tu é otário. Pouca gente usa, desculpa, a gente Mais não tá um chamando macete. ninguém de Muita otário, gente é otário. Mas é mais um macete que a galera não tá ligada que pode fazer. Sim. Sacou? E mais um macete que eu vou trazer à tona aqui. Já foram mais de 10, tá? Macetes. Dá pra... É que a gente faz uma lista, mas a gente se empolga, né? Daqui a pouco a gente lança um livro, Macetes de Tag Manager. Ou então, eu tô com uma ideia, filho, de lançar um livro sobre o que o marqueteiro precisa saber sobre tagamento. O que tu acha dessa ideia? Eu acho maneiro. Tu acha maneiro? Acho que é uma ideia inovadora. Com certeza ninguém nunca pensou nisso antes. Pô, muito bom, né?
Podiam lançar essa porra, o que tu acha? Eu É o acho seguinte, legal. cara, você, eu pô. boto Né? fé. Principalmente se nego já começou a escrever, né? Sim. E já tem, tipo, metade do livro, ou quem sabe o livro Sim, pronto, né? cara. O Fio Tu concorda? O Fio leu ontem. Traquinagem, coisa de Não é? saci isso aí. Eu também acho. Coisa cara. de saci. Não, Luciano? Não. Não. Um dia a gente vai escrever esse livro. É, eu vou roubar essa porra, eu vou lançar com o nome dele, a porra toda, ele tá fudido. Mas, tem uma coisa que as pessoas não sabem, é que dá pra importar um GTM pré-configurado. Dá Sim. pra gente importar. E tem muita gente que acompanha a gente aqui e conversa que não tá ligado que você pode importar um GTM pré-configurado, umas coisas, configurações básicas ali, né? E depois você só editar as informações para que GA, GA4, alguns eventos padrões, um Google Ads, um Facebook Ads, com edições só do número da sua conta, ser possível. Queria que você explicasse o que é essa importação de container, para depois a gente fazer um jabazinho. Por favor, né? Já falamos pra caralho já. Basicamente, lá vai eu com basicamente, mas é porque é básico mesmo. Eu fiz curso de oratória, gente. Quando eu começo a repetir as coisas, eu me sinto mal. Normalmente. Normalmente. Tradicionalmente. Exato. Quando a gente tem essa opção, né, dentro do Google Tag Manager de exportar configurações, ou tags, ou variáveis, acionadores, enfim. E o que o Gustavo está colocando eu posso, por exemplo, criar uma versão, implementação do Pinterest. E aí eu exporto só as tags do Pinterest, com as variáveis do Pinterest, aí jogando para aquela dica nossa. Eu crio uma variável só para o ID e deixo todo o resto pronto. Eu importo isso em qualquer container, coloco o ID da minha campanha e pronto. Acabou. Você implementa tudo de uma vez só. E por que é importante essa questão da variável aqui, né, Fio? Porque o que tem muita gente faz, é isso que o Fio tá utilizando agora, que é importar um container, só que não botou o ID da métrica ou a conta, ali o número da conta do Pinterest como uma variável. Então qual Sim. o problema? Quando a pessoa importa, Ela vai ter que colocar... importa no novo site o código do outro. Quando você Sim. tem como variável, não, ele vai falar, você precisa mexer na variável aqui de novo. Sim. E é até legal, por exemplo, quando a gente trabalha com uma plataforma, colocar que é bem comum, que é a Vtex. A Vtex, ela tem um setup ali de camada de dados que é o mesmo para qualquer cliente. E vamos chegar nele aí. Então, dá para você exportar facilmente até a configuração toda do GA4. De só alterar uma parada ou outra, porque as variáveis são as mesmas, os eventos personalizados que são os acionadores são os mesmos. Você consegue deixar uma série de coisas ali pré-configuradas. Na hora de fazer a implementação, você basicamente só importa um container, apertou um botão, ele já vem com todas as tags automaticamente e você... Mas aí eu vou deixar a dica. Macete. Que macete. O que for. Tem um macete que é um link na descrição aqui. Quando vocês forem fazer isso, vocês vão fazer o seguinte. Calma aí. Você criou a variável lá, que é o ID do Google Analytics. Beleza? Sim. No template, essa variável tem que ficar com um valor ou vazio, Sim. ou de um fluxo de dados que não existe, tá? Sim. Porque olha só o que aconteceu. E não fazer merda. Olha só o que aconteceu. Determinado cliente chegou para a gente, na verdade, a gente chegou a analisar os dados desse cliente e aí chegou a demanda da seguinte coisa: olha, Luciano, os dados de receita do cliente quadruplicaram de ontem para hoje. Tá acontecendo alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Mas esse cliente vendeu 2 bilhões de reais. É óbvio que tem algum erro de implementação. E aí, o que descobrimos, né? Maravilha. Uma determinada agência, ela foi fazer isso aí que você falou. Gênio. Gênio. Isso é coisa de gênio. Gente, coisa de gênio a gente não discute, tá? A gente só escuta. Então, o que essa agência gênio fez? Pegou um template de container de um outro cliente e importou nesse cliente novo. E aí, o que aconteceu? Como essa variável lá, que é do template, né? Estava preenchida com o ID do fluxo, o código do fluxo de dados do outro cliente dele, automaticamente o que aconteceu? Ele jogou Os dados que estavam sendo coletados nesse novo cliente iam pro cliente dele antigo. E aí, pô, uma merda, né? Que a gente descobriu até rápido e tal, foi bem tranquilo. Mas o ponto é que esses dados, eles não voltam, cara. Sim. Ou seja, o dado que você insere dentro do Google Analytics 4, infelizmente você não consegue deletar. Então você não consegue fazer uma limpeza. Para sempre, ele vai na história da empresa, vai ter um mês que ele vendendo 2 bilhões de reais. Sim. Então toma cuidado quando vocês forem fazer esses templates. Principalmente, porque assim, eu acho do caralho, tá? Faz o template, vai otimizar teu trabalho. É o que a gente usa. Mas tu tem um, né? Tem um. Fala aí, pô. Faz o jabá. No link da descrição aqui, a gente tem um container com as principais tags que você tem que implementar. Então a gente tá falando de Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Pinterest, e inclusive eventos padrões
recomendados pelo GA4, que são padrões para qualquer negócio. Você pode importar esse container, você pode comprar esse container da gente, importa para o seu GTM. Quando você importar, você vai ter uma aula também do Luciano ensinando como você edita esse container para você importar direitinho, com as suas regras, e tá tudo funcionando sem ter cagadas como essa. Exatamente. Então, se você necessita aí, ó, começar já com 10 passos na frente, é igual, meu irmão, você pega o banco imobiliário, você Mais tira, fácil você possível. tira, não, banco imobiliário, você roda o dado, tira 1. Aí tu avança uma casa e tá, sorte ao revés. Tu puxa a cartinha, sorte, avance 10 casas. É isso. Essa importação de container que é essa. Ainda tem uma aula do Luciano ensinando você como você edita pra você já implementar o teu GTM com uma porrada de coisa básica funcionando por apenas R$ 39,90. Olha aí. Nunca foi tão O barato. patrão corre ficou aqui. maluco. O patrão ficou maluco, já corre aqui na descrição. Boa. Agora eu não faço a mínima ideia do que eu tava falando. Deu branco. Não, tá tudo bem. Só pode Não, tu continuar. tava concluindo aquela história que colocou a tag de conversão de uma loja na outra. É, não. Papá. E, assim, Mas a meta vocês já entenderam, vocês né? já entenderam, não precisa nem cortar essa parte. Mas é porque o ponto de implementar esses templates de tag, ele vem desse cuidado que a gente tem que ter de não replicar Sim, sim. ID, porque para sempre vai ficar marcado. O ponto nessa empresa. quando você fizer isso, tenha em mente que você tá replicando algo que é do zero. Você tá criando ali um artifício, Você uma vai ferramenta. criar um template, Não é você não vai simplesmente- copiar algo que já tá Exato. rodando dentro do seu Tipo, cliente. tem essas tags aqui do site X. Pô, dá pra colocar no site Y, então eu vou exportar e importar. Pô, tá exportando, importando, inclusive, o ID da propriedade. Então você vai jogar dado do Y no X também. Pô, vai dar confusão do cacete. Exatamente, não dê esse mole. Pra gente ir pros finalmente, finalizando os nossos macetes absurdos aqui, eu queria que vocês contextualizassem o que é uma camada de dados, o que é um data layer, e por que é importante, na hora que a gente vai importar as variáveis da camada de dados da camada de dados do site para um tag manager, por que é importante a gente manter o nome que está na camada de dados? Então, primeiro, contextualiza o que é a camada de dados, para que serve e qual benefícios que se tem, e por que depois, quando a gente vai importar essas variáveis que existem aí nessa camada de dados, nesse data layer, é importante que a gente mantenha o nome do Sim. que foi dito ali. Mas antes faz um jabá pra mim. Faço? Aqui, ó. Porra, que isso? É, porque eu escrevi um livro, tá ligado? Que eu não tenho excesso de preciosismo, não reescrevi meu livro 77 vezes. Então ele tá aqui, disponível para você comprar. Tem na Amazon, tem várias livrarias por aí, viu? São 160 páginas onde a gente explica justamente sobre, primeiro, decodificação de métricas para você entender para que servem as métricas, como elas são calculadas, como elas funcionam e como você deve utilizar. Explicando também a diferença de objetivo, KPI, métrica e estratégia. Depois, a gente mostra algumas estratégias com base em dados. Então, são os métodos da Métricas Boas aqui que a gente utiliza para os mais 3 mil projetos que a gente atendeu, mostrando para você. Depois, a gente tem os cases, que a gente reuniu ali 5 cases para te ajudar, te inspirar sobre como transformar dados em decisão de forma prática e mexer ponteiros de negócio. E por último, se você tá aí sem saber nada, a ideia é justamente que o livro te oriente, inclusive, por ferramentas. Então, você quer uma ferramenta de mapa de calor, que ferramentas existem? Tem uma lista. Quer uma ferramenta de mensuração de site? Só existe o GA? Não. Uma lista. Quer uma ferramenta de app? Só existe tal? Não. Uma lista. Ferramenta de teste AB? Uma lista. De visualização de dados? Uma lista. Então, tem uma lista de ferramentas aqui, inclusive, para te auxiliar com muita informação e... Para quem comprar o livro, vai perceber que no meio dele tem um capítulo específico com uma frase que você ganha um presente. Então, tem um presente. É, compadre, tem um presente dentro do livro, inclusive. Mas tem que ler. Não é um presente tipo assim, um folder aqui, não. Quando você chegar na metade do livro, vai ter uma frasezinha que tem E um aí, presente pra ela. já faz mais Sem um jabá, spoiler, já. sem spoiler. E aí, qual a parte mais maneira que você pode fazer agora, né? Você pode pegar o livro fazendo um cafezinho. Coffee mais, muito forte, tá? Não é 10zinho, não. Não sei o que, não. É 15 aqui pra tu. 15, porra, muito forte, cara. 15% de desconto pra você garantir seu Coffee Mais no site da Coffee Mais, Só tem beleza? drip coffee? Tem drip coffee, tem café em grão, tem café em pó, tem a cápsula, inclusive, ó, super crema, 10. Tem esse 10 de 10, ó, muito boa. Já tomou super crema? Pô, fortíssimo. Mas, ó, recado pra rapaz aqui, por quê? Vocês ficam aqui ouvindo Coffee Mais, inclusive quem vem aqui e ganha Coffee Mais, depois fala assim, porra, adorei a Coffee Mais, cara, compro direto no mercado. É vacilão. Porque Otário, tem porra. 15% de desconto no site, meu irmão. Aí depois a galera manda, porra, a Coffee Mais é muito bom, acabei de comprar aqui no mercado. Porra, tu tem 15% de desconto no frete. Não, e, pô, quando O vocês site- comprarem o café com a Coffee Mais no mercado, tira uma foto e marca a gente, pô.
No mínimo. Pô, no mínimo. No mínimo. Eu Conheceram o lembrei de bagulho por nós, vocês. pô. Porra. De fato é muito bom, tá? Mudou E, ó, totalmente a maneira que eu tomo café. Aqui no Hoje eu estúdio é tomo só esse Coffee café. Mais, tá? A gente ganha cápsula e todo mundo chega em casa, não é Coffee Mais? Eu já falo, que merda. E Parece se o cara só propaganda, mas não. Tem essa Não. parte na mesa, tem a parte que vocês não estão vendo Vocês aqui. não tão Eu vendo gosto aqui. pra cacete. E ó, por último, se você quiser aprender tudo que a gente tá falando de macete aqui, Métricas Source Prime tem um curso específico de Google Tag Manager, mas como a gente mencionou no início aqui do podcast, agora a gente tem uma imersão presencial, que pode ser que no momento que você ouça este episódio, a primeira turma já esgotou e a gente já tá abrindo a segunda, beleza? Porque a gente vai ter lançado ela na Black Friday, que é uma semana antes do momento que você ouve esse podcast. Então, pode ser que já tenha esgotado, são só 12 vagas. Exatamente. Beleza? E se o cara quiser comprar uma camisa irada dessa daí? Eita, a Mamba Negra? Exatamente. A Black Mamba? Tá maluco essa aqui, meu irmão? Sabe quem batizou essa camisa foi quem? Kobe Bryant. Black Mamba, tá? Você, tá ligado? Ó, parceria com a reserva, muito forte que a gente tem. Você não é 10zão não, 15 não, é 20ão. 20% de desconto pra galera garantir, ó. 20% por quê? Porque a gente facilitou pra galera de humanas. Exatamente. 20% que é 20% de desconto ou R$20 pra você garantir a peita, a Black Mamba aqui de Analytics. Ó, inclusive, estampas novas estão surgindo aí, né, Luciano? Então, Vai estar tudo disponível lá no site. Então explica pra gente camada aí. de dados, Eu quero ver se alguém pegou. Com essa deixa. Antes de você explicar a camada de dados, eu quero ver se alguém pegou todas as referências que eu fiz quando eu apresentei aqui os patrocinadores. Porque o Luciano pegou, sorrisinho. bora, Boa, camada de explica a dados. camada de dados e por que a gente tem que portar com o mesmo nome. Cara, camada de dados é uma camada de dados. Porra, caralho. Mas é porque obrigado, a camada gente. de dados é de fato uma camada. Pensa que as informações que você precisa dentro de uma página, muitas vezes elas não estão visíveis ali no teu DOM, né, no front, no que você está olhando. Por exemplo, e-commerce. Você entra na página de produto. Não necessariamente todas as informações do produto que você precisa para implementar determinadas tags de terceiros estão visíveis ali no que você está na parte gráfica do site. Então, existe uma camada, que é a camada de dados, onde você pode armazenar determinadas informações e resgatar para implementação de tags, para uma série de possibilidades aí que você Que pode basicamente utilizar. ela roda por trás do site, É. mas ela permite que você pegue essas informações que estão ali, Sim. enriqueça e alimente, inclusive, um Google Analytics. É quase da uma vida. caixinha de informações. informação. Existe, você cria a caixa e você vai colocando informações ali que você vai utilizar. E aí o ponto é que são o Google visíveis. Tag Manager utiliza essa camada de dados justamente para você poder criar uma camada de comunicação entre Isso o aí. seu código-fonte e o Google Tag Manager. Sim. Porque assim, ainda não chegamos nesse momento, mas o Google Tag Manager não consegue adivinhar o que você quer mensurar, né? Então, pô, se você quer disparar um evento de Add to Cart pro Google Tag Manager, vai ser só um clique no botão, foda-se. Então, para você poder, essa ação aqui para mim é importante e ela corresponde ao usuário adicionar o produto no carrinho. E vale a pena. Beleza. Luciano? Agora você implementa isso na camada de dados e passa essas informações E vale a pro Google pena Tag Manager. relembrar pra galera, muita gente às vezes fala, porque o Google Analytics cria essas informações. Não. Tanto o Google Analytics como o Google Tag Manager, eles não criam, eles capturam. Então, se essa informação não existe, você não vai conseguir capturar. Olha só, vamos lá. Não. Vamos voltar aqui. Até dá, mas Não. não leva pra esse lado, não. Vamos voltar aqui ao básico, né? O Google Tag Manager é uma ferramenta de coleta de comportamento do usuário e o Google Analytics 4, o Amplitude, Mixpanel, são ferramentas de análise do comportamento Isso aí. do usuário. Assim, tem que ter o comportamento do Isso aí. usuário, porque senão não tem como a gente analisar Exato. e nem coletar porra nenhuma. Então, se você não configurar isso dentro do Google Tag Manager, a informação não chega. E assim, é um erro que a galera comete, cara. É assim, aconteceu isso no último curso presencial, talvez, não lembro. Mas o cara chegou e falou assim, Luciano, eu tenho aqui o meu e-commerce todo o GA4 implementado, só que eu abro o relatório de monetização e não aparece lá no relatório a quantidade de produtos que foram adicionados no carrinho. Ora, grande gênio. É porque você não implementou o evento. Sim. Então, se você não implementar o evento, o Google Tag Manager não consegue medir, nem medir, né? Ele não consegue disparar as informações e o Google Analytics não consegue Isso aí. medir esse comportamento. Sim. E, nesse caso, tem um ponto que eu gosto de falar que é quando que a gente precisa de um programador dentro da estrutura de utilizar o Google Tag Manager? A primeira, quando o cara vai instalar. Então, se ele não instalar, você não consegue usar. Lógico, tem CMS, Elementor, Wix, porrada de coisa que dá pra você instalar o Google Tag Manager agora. O próprio WordPress tem lá o plugin Sitekit by Google. Então, assim, dá pra você instalar até sem precisar de um programador. Mas a camada de dados, não. A camada de dados você tem que sentar com o time de tecnologia, pensar em quais são os comportamentos que você quer medir, porque assim, beleza, é muito maneiro entender quantos cliques houve no botão adicionar o produto no carrinho, certo?
Muito maneiro, né? Você vai entender a jornada do usuário, você pode implementar outros eventos aí de clique. Agora, é muito mais maneiro se você, além de souber que o produto foi adicionado ao carrinho, souber que foi a camisa preta menos achismo mais dado, GG. Exato. Preço promocional, Exatamente. e tal, Então, marca. tudo isso dentro da camada de dados é por onde a gente vai passar essas informações para que o Google Tag Manager depois dispare ela para qualquer tag de terceiro. Porque o trabalho com a camada de dados, para mim, ele é o mais reutilizável dentro do Google Tag Manager. Porque assim, você até vai conseguir recriar algum tipo de acionador, mas as informações que estão aqui dentro da camada de dados, elas são totalmente não mutáveis, mas elas são totalmente transpassadas para as outras tags. Então, pô, é muito maneiro você entender dentro do GA4 quantas pessoas adicionaram o produto no carrinho, então provavelmente vai ser muito maneiro saber também no Facebook Ads. Sim. Provavelmente vai ser muito maneiro saber no TikTok. Então, tudo isso é muito replicável, sacou? Então, acho que Então tá explicado com a camada de dados. tá explicado pra caralho. Falamos né? bastante aqui. Agora, por que a gente tem que manter o mesmo nome na hora que a gente importa pro GTM? Cara, eu acho interessante porque, e aí eu vou falar tanto de acionadores quanto variáveis. Os acionadores que a gente utiliza baseados na camada de dados, em geral, são o nome dos eventos. Então, por exemplo, o exemplo que o Luciano deu de adicionar o produto ao carrinho. Num cenário bacana, que a gente gosta de trabalhar, a VTEX, por exemplo, toda vez que um produto é adicionado ao carrinho, um evento é disparado para a camada de dados chamado Add to Cart. E aí, dentro do evento Add to Cart, você tem todas as informações daqueles produtos que foram adicionados ao carrinho. Uhum. Sendo assim, o que a gente vai utilizar como acionador para qualquer tag que vai disparar no momento de adição do produto ao carrinho é o evento Add to Cart que está disparado como evento personalizado no código. Sendo assim, é sempre o evento Add to Cart. E aí imagina que eu sou o dono de uma empresa, eu criei uma marca de terceiros aí, que seja. Pode ser de afiliados, enfim. Aí o nome da minha marca é Fio. Pô, se existe um evento personalizado na camada de dados chamado Add to Cart, eu não preciso criar um fio-Add to Cart. Porque aí o Luciano vai ser dono de uma outra ferramenta, ele vai criar um Lucian / adicionando produto ao carrinho. Aí o Gustavo vai criar um adicionar ao carrinho Gustavo. São vários acionadores que têm a mesma função. Para que você vai replicar 3 coisas que fazem exatamente a mesma coisa? E tem aquele ponto que eu costumo falar, né? Na hora que todo mundo quer ir embora, doido pra descansar, é a hora que dá merda, sabe? Sim. E aí, é aí que entra as convenções. Porque o que a gente tenta e tá passando aqui pra vocês? Que é o mesmo nome que está implementado na camada de dados tem que ser o nome do acionador ou o nome da variável que está importada dentro do Google Tag Manager. Porque aí, caros abençoados, se você chega lá e não está disparando o Transaction ID, você sabe em qual variável você tem que testar para você poder conseguir entender. E quando você vai, opa, eu preciso ver se essa informação está vindo da camada de dados. Você não fica se descabelando, tá ligado? Sim. Você consegue rapidamente criar um caminho, né? De novo, isso aqui é uma parada que é muito fácil de compreender, porque ele vem totalmente de uma dor que a gente já teve, pô. Sim. Sacou? Então, assim, essa dica, na verdade, é uma quantidade de dor que a gente já sentiu alguma vez, por Sim. ter passado por esse problema, e que a gente incorporou como uma convenção dentro da nossa auditoria. Colocando num cenário real, é onde dá muita merda esse cenário. Boa. Você tem um e-commerce na VTEX, vou dar o nome das paradas. E a VTEX, ela tem toda aquela camada de dados, que tem o nome Add to Cart, o nome das variáveis, product name, blá, blá, blá. Aí você, vou mudar para Shopify. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu container que era da VTEX e vou jogar na Shopify. A partir daquele momento, muito provavelmente, o nome dos eventos personalizados no código mudam. E aí você tem 3 eventos personalizados que são adicionar o produto ao carrinho. 3 nomes diferentes, mas que puxam o mesmo evento. Exatamente. E aí o evento da camada de dados da VTEX tem um nome e o da Shopify é outro. Às vezes um é na convenção Snake Case e o outro é no Camel Case. Que um é com letra maiúscula, o outro é com um traço. Underline. Underline. Aí você corrigiu em um dos 3. Você não corrigiu nos outros 2. Quando tu joga pro Shopify, a galera do marketing que não sabe muito bem ali exatamente a parte técnica, ela não vai saber qual é o acionador que ela vai utilizar. E aí, em muitos casos, ela pode pegar um evento, adicionar um produto do carrinho e anexar um acionador que não funciona mais, porque ele dizia respeito a uma outra loja com uma outra camada de dados. Não faz sentido. Por isso que é o ideal a gente ter sempre um, não precisa ter vários que fazem a mesma coisa, e aquele está bem descrito exatamente o que ele está puxando. Tipo, se é o Snake Case Add to Cart, se é o Camel Case, porque se tiver que corrigir, você corrige uma vez só e funciona para todo mundo. E o mesmo funciona para as variáveis, nome de produto, preço do produto, enfim. Boa. Já pro final aqui do nosso podcast, Fio. Porra, esse foi falando bastante. Não, mas agora tem a gente tem uma tem umas 5 horas já. Ligado. É uma novidade, você não tá ligado. Que no final isso? do podcast agora a gente faz um bate-bola rapidinho. Rapaz, isso aí Tu não dá pode tempo, pensar muito, não. Pô. Já te fazer uma pergunta e tu tá em papum. Vai. Aí tu pode até rapidamente contextualizar, dizer rapidamente, é papum pra gente pegar o que tá no teu coração.
Se tu pensar muito, a gente já tá vendo que tu tá enrolando no Embromation. Não, Fechou? não tem essa não, pô. Só vem. Fechou? Claro. De tudo que a gente falou aqui, qual o principal macete que a galera tem que usar que vai salvar a vida deles no dia a dia? Pô, mas aqui a gente falou vários, Não, mas pô. o principal, assim, isso aqui, pô, com certeza você vai usar pra caralho. Os outros você vai usar de vez em quando, mas esse aqui, pô, você vai salvar a tua vida. Pode parecer que eu tô falando isso porque é mais simples, mas eu acho que esse da camada de dados é muito importante, porque dá muita merda. A maioria das merdas que eu vejo no dia a dia tem relação com isso. Com Não é relação porque foi com o isso. último, eu lembro mais desse que o primeiro, não. Mas é porque realmente é importante. Eu queria essa merda ontem. Essa merda não, tudo bem. Sim. Pô, qual é a principal parada que o marqueteiro não pode fazer no Tag Manager? Implementar tag de HTML personalizado, Não pode, sem saber Não o que pode. está sendo implementado. porque vai fazer merda. Não sem sempre, saber mas o é que é. alta possibilidade de, alto risco de problema. Tirando aquelas que a gente mencionou, né? TikTok, Facebook. Sim. Fora isso, Sim, repense. sim. Boa. Tirando isso, qual o principal argumento alguém que quer usar o Tag Manager no site pode falar com quem fala que o Tag Manager não deve ser usado? Porque é muito mais prático, muito mais fácil você implementar tags, inclusive num ambiente controlado. Tipo, você consegue voltar a versão, você consegue corrigir e tal. É muito mais, como eu falei, muito mais prático, muito mais fácil você trabalhar com tags de terceiro do Google Tag Manager do que direto no código. Sem dúvida. Porra, aí, moleque, tá uma afiada. Pô, eu sou head, eu não sou ator, gente. Cinco minutos de oratória, pô. Tá maluco? Vamos encerrar isso aqui antes que ele consiga fazer merda, né? Felipe Melo, nosso professor da imersão de Tag É, agora eu sou professor também. Verdade. Boa. Muito obrigado por mais um episódio Que aqui. nada, meu pô. camarada. Obrigado a vocês. Tamo junto. Tô muito Tamo feliz junto, de estar Luciano. aqui. Curtiu? Depois Esse dessa não foi tem mais o brabo que falar. demais. Pô, eu gosto de Esse- podcast assim, eu gosto no flow, que vai gosto saindo no assim, a gente troca flow. ideia, pá, isso é muito Eu bom. prefiro podpar, tá ligado? Ah, não gosto não. Prefiro o flow. Que loucura. Tô gastando agora pra ir pra Um abraço, gente. Não esqueça que toda semana a gente tá aqui. Valeu!